Capítulo 131. Capítulo 131. O esforço conjunto. Segurando o cetro do sol em sua mão, Sard expandiu os círculos de poder divino e os deixou cobrir totalmente a cidade. Ao fazer isso, Sard realmente trouxe o campo de batalha para outra dimensão, a fim de evitar a horrível destruição da cidade que poderia ser esperada de tal batalha. Então, Sard respondeu em um ritmo lento: alguém está lidando com os problemas para mim. Sem problemas. Só há uma pessoa que pode lidar com isso. Tipotidis cercou-se com um círculo demoníaco e bloqueou os círculos de poder divino de afetá-lo sem muito esforço. Você trabalhou com o grande arcanista, Yaroran Atawai. Como você ousa? Você a ajudou a voltar da dimensão secreta? Bem, não há amigo eterno, nem inimigo eterno. Sardo sorriu. Olhando ao redor, Tipoidis não viu nenhum outro cardeal presente, para não mencionar o Papa. Como você pode notar, eu sou o único grande cardeal aqui. Sard ainda estava falando em um tom muito calmo, porque estou muito interessado no lendário arquimago chamado Maskeline, e no segredo da dimensão chamada Mundo de Almas. Você e a Psis devem saber disso. Risco. Isso é um grande risco. Tiotidis explodiu em uma gargalhada rouca. Seres humanos gananciosos. Você acha que pode me parar sozinho com um monte de círculos mágicos brilhantes e estúpidos? Diga-me, você se atreveria a contar a Yaroran toda a verdade? Sard estava definitivamente bem preparado. Ele deu de ombros facilmente. Oh, me desculpe, eu não estou realmente sozinho. Rini, em sua camisa preta e jaqueta longa vermelha, apareceu atrás do grande mestre de argento. Sem sequer olhar para trás, Tipotidis zombou. Vampiro imundo. 2 pares de enormes asas de morcego preto se projetavam das costas de Rini. E a aura da escuridão e maldade de Rini de alguma forma combinava perfeitamente com a luz sagrada que cercava Sard. Seus olhos, em vez de serem os olhos escarlates habituais de um vampiro, ainda eram prateados. Há muito tempo que não nos vemos, Tipoidis. Para sua informação, existem diferentes tipos de vampiros, mas parece que você já me esqueceu. Cumprimentou Rini casualmente. Conde Silverei, o observador. É você. Tipoidis ficou sério. Acima do lago Elsinore, os cardeais, cavaleiros de ouro e observadores noturnos flutuando no céu cercaram seus inimigos. Dentro do círculo, havia um homem e uma mulher. O homem de túnica preta com cabelos castanhos e olhos azuis escuros era Rogério, o sócio do SR. Veronique Lucien conheceu uma vez antes. Segundo as palavras de Verdi, Rogério e um cavaleiro radiante deveriam estar lutando contra Camille naquele momento. A mulher era muito bonita e seus olhos cinza prateados eram muito impressionantes. Vestindo um manto roxo escuro, ela parecia bastante fria. Lentamente levantando a mão, ela apontou o dedo para Elia, seus sacerdotes e os cavaleiros das trevas, que estavam muito confusos agora, e moveu levemente os lábios. Elementos resolvem. Imediatamente, Elia, o grão sacerdote de nível 7, foi transformado em uma variedade de substâncias diferentes. Partículas negras, fumaça, pequenos aglomerados de fogo verde, pó de enxofre pungente e até mesmo seu grande poder demoníaco estava sendo rapidamente desintegrado. Muito em breve, o grão sacerdote de nível 7, mais seus 6 grandes sacerdotes, 12 sacerdotes e todos os cavaleiros das trevas foram completamente transformados em pequenas partículas coloridas flutuando no ar. Logo depois, nada restou deles. Embora o horripilante espectro vestindo manto preto também estivesse se resolvendo, as partículas coloridas no ar não desapareceram. Um momento depois, as partículas se reuniram e o monstro apareceu novamente. Apsis, volte para sua terra dos esqueletos, a mulher disse brevemente. Um portão brilhante de repente surgiu na frente do monstro. Depois de olhar silenciosamente para a mulher por um momento, o monstro vestido de preto obedientemente entrou no portão. Então, o lago ficou em paz novamente. Graças à chegada oportuna da igreja, os moradores da pequena cidade foram salvos. Agora, você pode ir. A senhora ainda estava com muito frio. Ela ordenou que os poderosos cardeais e cavaleiros saíssem como se estivesse dando uma ordem a seus servos. Hamilton, Ayoard e Rafati se viraram em silêncio e saíram submissos. Embora eles não tivessem ideia de por que ela estava lá, eles estavam mais do que gratos por ela não se incomodar em matá-los. Afinal, a senhora era uma arcanista. Ela foi uma das maiores arcanistas da história, Yaroran Atawai, o Senhor dos Elementos, que ocupava o 16º lugar na lista de purificação da igreja. Depois que a igreja e o povo do ducado foram embora, Rogério veio na frente de Atawai e a questionou com um pouco de raiva. Vossa Excelência, como você pode violar a decisão tomada pelos senhores do Congresso? Dando uma olhada em Rogério, os olhos cinza prateados de Atawai permaneceram frios. Eu concordei com isso? Sem o meu consentimento, nenhuma decisão é válida. Mas,
Rogério tentou insistir. No entanto, Atawai o cortou diretamente. Todo grande arcanista tem o poder de veto, e é melhor você ter isso em mente. A propósito, não quero que haja ninguém tentando meter o nariz nos assuntos internos da família Olmo. Depois de terminar sua frase, ela desapareceu no ar. Quando Atawai se foi, o rosto de Rogério de repente ficou mais relaxado, como se a raiva que ele mostrou antes fosse apenas algo falso. Enfrentando uma luta interna pelo poder entre os grandes arcanistas, até mesmo um arquimago precisava ser muito cuidadoso. Nas terras selvagens fora da Floresta Negra de Meuser, corpos se sobrepunham. Agarrando o pescoço de Verdi com a mão direita, Camille o levantou diretamente. Onde está a princesa? Verdi sabia que ele estava totalmente sem esperança agora e zombou. Na Floresta Negra. Talvez meus cavaleiros já a tenham encontrado e matado. Camille agarrou seu pescoço ainda mais apertado. Diga-me, Camille. Verdi não conseguia respirar e as palavras saíram de sua garganta. O Grão-Duque pediu a você para matar meu pai? Vá para o inferno. Camille explodiu diretamente o corpo de Verdi em pedaços com bicas de água extremamente poderosas. Até o último segundo da vida de Verdi, ele não se arrependeu. Entrando na Floresta Negra, Camille começou a sentir o cheiro do sangue de Natasha. Em algum ponto à frente, ela estava um pouco hesitante, já que ambas as direções tinham o cheiro. Gosto da aloe parecia completamente diferente dos aloés comuns. Tinha 5 longas folhas brancas, como se sua cor tivesse desbotado há muito tempo. Com espinhos longos e transparentes crescendo nas pontas, as folhas eram muito enrugadas, parecendo os dedos magros e enrugados de uma velha bruxa com unhas compridas e afiadas. Natasha estava se sentindo muito melhor. Ela arrancou os aloés e amassou as folhas. Um pouco de seiva de aloe saiu. Lucien, você me ajuda a colocá-los em minhas feridas, e eu ajudo você com o sangue em suas costas. Natasha não se sentia nem um pouco tímida. Lucien sabia que este não era um momento adequado para falar sobre boas maneiras entre um homem e uma mulher. Ele assentiu e seguiu o pedido de Natasha. Quando ele estava esfregando as bolinhas de babosa nas feridas de Natasha, ele testemunhou o grande poder de autocura de um grande cavaleiro. As feridas em seu corpo estavam cicatrizando de forma visível. Como você está se sentindo? Natasha brincou. Primeira vez vendo a parte inferior do abdômen de uma garota? Lucien pensou silenciosamente em sua mente que garotas usando biquíni em seu próprio mundo eram uma visão muito comum, e ele deveria ter visto muito mais abdômen inferior de garotas do que Natasha, mas ele ainda respondeu seriamente. Horrível, muitas partes de seus órgãos internos são danificados. Sinto que vou ter um pesadelo. Você deveria ser grato se conseguirmos sobreviver à noite e você ainda pode ter a chance de dormir em uma cama enquanto tem um pesadelo. Natasha riu. Desde que meus órgãos internos não sejam destruídos completamente, para um grande cavaleiro como eu, cujo poder é próximo ao de um cavaleiro radiante e com uma bênção especial, a situação não é tão ruim. Vamos ver. Lucien franziu as sobrancelhas enquanto ainda esfregava as bolas de babosa nas feridas de Natasha. Você não acredita em mim? Natasha riu. Eu vou ficar bem, Lucien. Sério, se nos perdêssemos na floresta e precisássemos comer, você poderia cortar um pedaço do meu coração, fígados ou rins e assá-los para comer. Não é ótimo? Não realmente. Sua graça. Lucien soltou um longo suspiro. Às vezes ele realmente não tinha ideia de como lidar com o senso de humor de Natasha. Bem, Natasha acrescentou. Se eu não comesse o suficiente, meu corpo pararia de se recuperar e eu morreria também, assim como as pessoas comuns. Eu não vou deixar isso acontecer, respondeu Lucien calmamente. Em 10 minutos, devemos estar perto do rio Massol. Alto. Tipotidis, o grande mestre de Argent, foi fortemente restringido pelos muitos círculos de poder divino controlados por Sard com todo o seu poder. Na frente de Tipoidis, Rini ergueu a mão direita e as enormes asas de morcego estavam totalmente abertas. De repente, o céu noturno se iluminou devido a uma lua cheia que apareceu com seu brilho prateado. A lua estava ficando cada vez maior, e também cada vez mais brilhante. Tiotidis viu uma figura borrada com cabelos loiros dentro da lua prateada, e apenas os olhos escarlates da figura podiam ser vistos claramente. Lentamente, a figura ergueu uma espada. O grande mestre de Argent ficou chocado. Você pode emprestar o poder. Com um sorriso maldoso, Rini inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e de repente deixou cair a mão direita com grande velocidade. Simultaneamente, a figura de cabelos loiros cortou a espada para baixo. O luar prateado cegou os olhos de Tifodis quando ouviu as palavras de Rini. Lembre-se de mim sempre que vir a lua. Capítulo 132. Capítulo 132. O lugar. Liderando os vigias noturnos, os vários cardeais da igreja voltaram para alto.
A cidade ainda dormia pacificamente na escuridão, tão tranquila quanto a deixaram antes. Nesse momento, o cardeal de túnica vermelha, Vila Hamilton, que também era um dos atuais líderes da Inquisição, de repente parou de voar. Um momento depois, ela se virou para o porta-cânones. Salvador, volte e encontre Lady Camille agora mesmo. Ela está procurando a princesa na Floresta Negra de Meuser. Antes de Salvador responder ao comando, o conde Ayoard, vice-comandante dos Cavaleiros Violeta, explodiu. O que aconteceu com a princesa? Em conluio com o Congresso de Magia, Verdi emboscou a princesa e tentou matá-la. Natasha saiu do cerco e agora está escondida na Floresta Negra. O que? Verdi? Rafati e Ayoard pareciam chocados. Eles não podiam acreditar em seus ouvidos. Os vários outros nobres cavaleiros presentes também pareciam muito chocados. No entanto, a razão pela qual eles ficaram surpresos foi por causa do fato de Verdi ter falhado. Sim, Sarda acabou de me informar. Hamilton respondeu brevemente. Eu vou com eles. As sobrancelhas de Ayoard se uniram com força. Embora parecesse um jovem de 20 e poucos anos, na verdade tinha mais de 160 anos. Ayoard havia testemunhado inúmeras conspirações em sua vida e agora ele tinha uma sensação de suspeita rastejando em sua mente. A intuição de Ayoard estava lhe dizendo que a razão pela qual eles foram enviados para Elsinore Lacke esta noite era muito mais sofisticado do que ele pensava. Salvador benzeu-se. Sim, meu senhor. Só a verdade vive para sempre. Hamilton também cruzou no peito. Seguindo a habilidade especial de Aaron de se comunicar com as sombras, Todd logo notou um aglomerado de Ghost Aloy faltando algumas folhas. Eu sabia que eles usariam Ghost Aloy. Chegamos um pouco tarde demais. Todd estava um pouco chateado, mas então ele se virou para Aaron. Alguma ideia de qual direção eles foram? A sombra me disse. Aaron examinou os arredores cuidadosamente. Eles ainda estão por aí. Isso não faz nenhum sentido. Todd golpeou ferozmente a planta com sua espada. Só há uma explicação para isso. Aaron disse a Todd. Eles pularam no rio. Ghost Aloy muitas vezes cresceu muito perto da água, e este aglomerado não foi uma exceção. Não muito longe do Ghost Aloy, havia um riacho que ligava ao rio Massol. Então nós apenas temos que seguir a água. Todd assentiu. Eles foram feridos muito mais gravemente do que nós. Podemos pegá-los. E se eles saíssem do rio e voltassem para a floresta novamente? Perguntou Aaron. Eu não sou um grande cavaleiro. Não consigo obter informações das sombras na água. Bem, então preste bastante atenção nas possíveis plantas molhadas em ambos os lados do rio. Se eles saíram do rio, deve haver uma trilha. Todd parecia muito confiante, e o horrível e longo ferimento em seu rosto quase se recuperou. Tudo bem. Embora Aaron achasse que essa estratégia era relativamente demorada, ele não conseguia pensar em uma solução melhor. Então eles começaram a procurar ao longo dos dois lados do rio. Depois de flutuar no rio por um curto período de tempo, Lucien e Natasha deixaram a água e foram para dentro da floresta novamente. Quando Lucien carregou Natasha nas costas novamente e estava prestes a fugir, Natasha o lembrou. Lembre-se de esconder nossa trilha. O cabelo molhado de Natasha estava pingando água, assim como seu manto preto. Sim, você está certo. Lucien assentiu. Ele cuidadosamente colocou Natasha atrás de uma árvore alta e grossa e então começou a coletar uma espécie de arbusto de aparência estranha que parecia feno para secá-los um pouco. Temo que eles ainda possam nos rastrear. Agarrando a planta, Lucien estava preocupado. Isso não é suficiente. Lucien estava bastante arrependido por nunca ter prestado atenção a alguns dos primeiros feitiços de círculo que foram usados para limpar todos os tipos de trilhas quando ele estava fazendo sua análise de estrutura mágica. Naquela época, ele nunca pensou que eles poderiam ser muito úteis um dia. Eles são cavaleiros poderosos. Eu não esperaria que pudéssemos nos livrar completamente deles com um monte de plantas. Natasha estava analisando com sua mente clara. Conheço todos os cavaleiros que estavam do lado de Verdi e conheço todas as suas bênçãos. Nenhum deles é realmente bom em rastreamento, no entanto, posso sentir que estão se aproximando cada vez mais. Você pode sentir isso? Lucien ficou nervoso. Achei que fiz um bom trabalho. Você fez isso, Lucien. Natasha deu um leve tapinha em seus ombros. Eu acho que, muito possivelmente, há um cavaleiro das trevas nos rastreando. E estou pensando, quando eu me recuperar um pouco mais, talvez possamos tentar revidar para matar esse cavaleiro das trevas. Não concordo. Lucien balançou a cabeça. E se for Todd quem está nos perseguindo, em vez de alguns cavaleiros aleatórios? Ou se o Cavaleiro das Trevas também for muito poderoso? E se eles estiverem usando alguns itens mágicos para nos rastrear? Lucien sabia muito bem que Natasha era uma grande aventureira, mas ele não era.
Bem, eu ouço seus muitos se, Lucien. Natasha ergueu levemente as sobrancelhas roxas. Eu sei que qualquer um dos seus se pode facilmente nos matar, mas temos outra escolha? Mais cedo ou mais tarde, eles vão nos encontrar. Lucien abaixou a cabeça. Ele sabia que o que Natasha acabou de dizer estava correto. Tudo bem, ainda temos que estar mais preparados. Lucien olhou para as várias estrelas fracas no céu e estimou aproximadamente sua localização. Pelo menos vamos esperar até que seu poder atinja o nível de um cavaleiro comum. Receio que não tenhamos tanto tempo. Natasha verificou-se cuidadosamente e disse a Lucien: embora o pior impacto no meu corpo causado pela minha bênção tenha desaparecido, ainda preciso de algumas horas para me recuperar ao nível que você acabou de dizer. Os olhos de Lucien se arregalaram um pouco quando ele de repente se lembrou de algo importante. Colocando a mão em seu manto molhado, Lucien tirou um monte de ingredientes mágicos para fazer poções que ele pegou do depósito do arquimago e os colocou no chão. Algum desses pode ajudá-lo? Lucien estava um pouco hesitante. Eu peguei isso na casa do arquimago, para vendê-los por algum dinheiro. Lucien estava um pouco nervoso. Natasha realmente não percebeu o constrangimento de Lucien, e quando ela abaixou a cabeça, um sorriso surpreso apareceu em seu rosto. Éter e sangue de vampiro. Incrível! Ambos a éter e sangue de vampiro eram ingredientes para uma poção de cura muito eficaz chamada Watersung. No entanto, eles eram apenas matérias-primas, então Lucien ficou bastante preocupado. Algum efeito colateral? Ele perguntou. Natasha já pegou o tubo de sangue de vampiro em sua mão. Sangue de vampiro. Depois de tomá-lo, posso ficar com um pouco de medo da luz do sol por até 6 meses, e meu sangue pode estar queimando, respondeu Natasha casualmente. Então ela puxou a rolha do tubo e cheirou o sangue. Uau! É sangue de vampiro de alto grau. Bom para o arquimago. Você pode se recuperar completamente tomando isso então? Perguntou Luciene. Bem, Natasha respirou fundo. Na verdade não, mas se eu me esforçar um pouco mais e ativar minha bênção novamente, eu posso conseguir, provavelmente até 3 minutos com o poder de um cavaleiro de nível 5. Depois disso, terminei. Feito. Lucien ficou chocado. Não. Natasha riu. Eu não vou morrer. Quer dizer, não poderei mais andar depois, e você vai precisar me carregar até em casa. É melhor você explicar as coisas um pouco mais claras em situações como essa, você sabe. Lucien quase revirou os olhos. Lucien e Natasha ficou séria. Se Todd não estivesse entre eles, 3 minutos seriam suficientes para eu matar o resto dos cavaleiros. Então, e se Todd for quem está vindo atrás de nós? Lucien precisava ter um plano B. Então eu cobriria você distraindo Todd e os outros grandes cavaleiros, se houvesse algum. Natasha disse a Lucien. Enquanto isso, você cuida do resto deles. Natasha encostou a cabeça no ombro de Lucien para descansar. Seus olhos roxos estavam brilhantes e seus lábios estavam pressionados em uma linha fina. Você quer se sacrificar para me deixar sobreviver? Lucien perguntou a ela. Claro que não. Natasha de repente endireitou as costas como se estivesse com medo. Eu aprecio muito minha vida. Sem Thunder, você não seria capaz de enfrentar os cavaleiros sozinho. Além disso, não vou lutar contra o Todd. Meu dever será distraí-lo. Isso é tudo. E você tem que me emprestar sua espada. Alerta. Isso é muito perigoso para você. Eu não concordo. Lucien recusou a sugestão de Natasha. Você fica com Thunder. Eu tenho um plano que pode matar todos eles, desde que eles não tenham mais do que 5 cavaleiros nos perseguindo, e nós possamos chegar ao lugar antes que eles nos encontrem. Que plano? Que lugar? Natasha ficou muito surpresa. Você vai ver quando chegarmos lá. Lucien olhou para os olhos de Natasha seriamente. Eu aprecio muito minha vida também. Confie em mim, Natasha. Natasha confundiu um momento, então ela sorriu. Eu confio em você, Lucien. Capítulo 133. Capítulo 133. Identidade de Lucien. Meu senhor, as sombras dizem que estão perto. Rosan Aaron se reportou a Todd em voz muito baixa. Agarrando sua espada com força, Todd olhou ao redor com grande cautela. Ele viu pinheiros altos, vários tipos de arbustos, e havia um cheiro único de terra no nariz de Todd. Tudo aqui parecia idêntico ao resto da Floresta Negra, exceto por uma enorme pedra de formato estranho. Não há rio aqui e a sombra não mente. Onde eles estão? Arão murmurou. Atenção! No segundo seguinte, Todd empurrou Aaron ferozmente, derrubando-o, e ao mesmo tempo ele levantou a mão esquerda e produziu um escudo de ferro em forma de quadrado com sua bênção. Quando Aaron foi jogado no chão, Natasha já havia saltado de um grande abeto alto e atacou com seu trovão com todas as suas forças. O escudo de Todd quebrou instantaneamente, e ele não podia acreditar em seus olhos.
No entanto, a espada de Natasha, cujo impulso foi bastante reduzido pelo escudo de ferro, também não foi tão longe quanto ela pretendia. Um grande amassado apareceu na armadura de Todd, mas ele não se machucou. Caramba, meu poder ainda não está completo. Natasha xingou um pouco em sua mente. Ela estava muito confiante de que poderia matar o Cavaleiro das Trevas Aaron com aquele único golpe, mas falhou. Embora se sentisse bastante confuso, Todd imediatamente produziu um novo escudo de ferro com os pedaços do anterior quebrado. Sabendo que havia perdido sua chance, Natasha se virou e fugiu a toda velocidade em direção ao outro lado da Floresta Negra. Todd logo percebeu que devia ser uma poção que estava aumentando a força restante de Natasha. Ele sabia que esse tipo de impulso não duraria muito. Puxando sua espada, ele começou a persegui-la. Ele não se importava com Aaron. Assim que Natasha apareceu, o trabalho de Aaron estava feito. Com um correndo na frente e o outro correndo atrás, logo ambos desapareceram entre as árvores altas. Usando o impulso do movimento que o derrubou, Aaron rapidamente rolou para trás para ficar de pé. Ele também ficou muito surpreso que Natasha pudesse explodir esse tipo de poder depois de ser ferida tão gravemente. Quando Aaron estava prestes a seguir Todd, uma segunda figura negra pulou ferozmente da árvore e a espada erguida por ele brilhava com uma luz aterrorizante. Depois de pouco mais de 10 segundos, a distância entre Todd e Natasha foi ficando cada vez menor. Todd poderia dizer que o poder de Natasha não havia se recuperado para o nível 5, já que Natasha era definitivamente mais rápida que ele no passado, mas agora ele seria capaz de pegá-la. Quando Todd estava a poucos passos de Natasha, a princesa se virou e começou a revidar. Bloqueando facilmente seu golpe com sua espada chamada Sangue, Todd zombou. Isso não vai ser suficiente, sua graça. Os olhos de Natasha tornaram-se cinza claro novamente enquanto ela continuava cortando, empurrando, bloqueando e esquivando. Os fortes estrondos dos metais colidindo entre si sacudiram levemente o chão, e o forte fluxo de ar causado por isso derrubou os arbustos próximos, pedras e alguns galhos podres dos abetos. Eu pensei que quanto mais gravemente ferido você estivesse, mais poderoso você seria. Todd era bom em perturbar o estado mental de seu inimigo. Parece que sua poção não te ajuda muito. Você é um cavaleiro? Ou você é apenas um falador? Todd? O Thunder de Natasha nunca parou de atacar. Seus olhos estavam cheios de determinação. Depois de bloquear todos os ataques ferozes da princesa, Todd começou a revidar seguindo o treinamento formal de cavaleiro que recebeu. Não há nada de errado em falar enquanto luta, sua graça. Afinal, é bom que eu ainda possa poupar o esforço de falar, não é? Natasha não podia negar isso. Ela sentiu que seu poder aumentado começou a desaparecer lentamente. Se não fosse pela espada irritante que você está usando, você já estaria morto. Todd continuou falando para distrair Natasha. Trovão era um contra-ataque perfeito para seu sangue de ferro, já que a pele de ferro de Todd era um condutor ideal. No entanto, seu poder não vai durar muito, sua graça. Não estou com pressa, disse Todd sarcasticamente. Natasha não se incomodou em brigar de volta, em vez disso, ela ficou ainda mais focada em seu movimento, ataque e defesa. Ela era uma cavaleira muito bem treinada e também uma das cavaleiras mais talentosas da igreja. Ela acreditava que seu treinamento duro valia muito, mesmo sem sua bênção. Sua poderosa bênção permitiu que ela administrasse quase todos os seus avanços com relativa facilidade, e em suas lutas anteriores ela sempre esteve em uma posição mais vantajosa. No entanto, a batalha que ela experimentou mais cedo esta noite e a que ela estava enfrentando agora deu a Natasha a primeira chance de aprender mais sobre seu próprio poder. O poder de sua bênção e sua força física começaram a se misturar em perfeita harmonia. Se pudesse ser comentado que ela geralmente lutava usando o poder dado por Deus, agora Natasha estava lutando como um ser humano, confiando em sua própria força de vontade e nas lições que aprendeu antes em seu duro treinamento. Todd notou a diferença na forma como Natasha se posicionou nessa luta. Embora ela não tenha explodido nenhum poder surpreendente, e nem sua força ou velocidade tenham melhorado, Todd sabia que precisava ser mais cauteloso. Agarrando Alert com ambas as mãos, Lucien saltou para Aaron de cima, golpeando com sua espada. A reação de Aaron foi rápida. Ele levanta a adaga preta em sua mão direita para bloquear o ataque feroz, convocou seu fogo negro em seu punho esquerdo e apontou um soco no abdômen de Lucien. Canc! Quando as armas se tocaram, a espada de Lucien deixou um pequeno espaço na ponta da arma de Aaron. No momento seguinte, Lucien puxou sua espada e desmaterializou seu corpo ao luar para evitar o punho de Aaron. Nem mesmo do poder de um verdadeiro cavaleiro. Aaron zombou. Quando reconheceu Lucien, ficou mais confiante.
Como um cavaleiro das trevas, Aaron era ainda mais rápido que Lucien, sem mencionar sua velocidade de reação e força. Lucien manteve distância de Aaron usando sua espada, que era mais longa que a arma do inimigo. No entanto, Lucien percebeu que o fogo negro que cobria a adaga poderia corroer lentamente a lâmina do alerta. Aaron optou por não lançar seu ataque na frente, em vez disso, ele tentou se aproximar de Lucien de diferentes ângulos, e seus movimentos não foram feitos para causar danos, mas mais para sondar. Não foi uma perda de tempo para Aaron, e ele era realmente muito inteligente. Já que Aaron era muito mais poderoso, deve haver uma razão pela qual Lucien estaria confiante o suficiente para emboscá-lo assim. A única explicação possível, com base no que aconteceu com Verdi, era que Lucien tinha alguns itens mágicos. Aaron precisava continuar se movendo, caso algum item mágico de Lucien pudesse bloqueá-lo como alvo. Lucien não era tão rápido quanto Aaron, e logo seu corpo estava coberto por feridas deixadas pela adaga de Aaron. Embora essas feridas fossem pequenas e não profundas, estavam cobertas com pequenos aglomerados de fogo negro. Como se estivessem vivos, os aglomerados de fogo tentavam entrar no corpo de Lucien através das pequenas feridas para sugar sua força. Com outro ataque rápido, a adaga de Aaron rasgou um pedaço de pano na frente do peito de Lucien, revelando o amuleto Corona do Sol, que Lucien estava usando em seu pescoço. Olhe para você. Enquanto ele se movia rapidamente, parecia que a voz de Aaron vinha de todas as direções. Você não é ninguém, mas você tem uma bela espada, um belo anel mágico e até um distintivo da igreja. Eu me pergunto se você é o amante secreto de Natasha. Lucien ainda estava empunhando sua espada para bloquear o ataque de Aaron tanto quanto possível. Mas tudo bem, disse Aaron. Em breve, todos eles serão meus. Enquanto Aaron falava, tentava se lembrar e calcular quantas vezes Lucien havia ativado seus itens mágicos. Então, o ataque de Aaron se tornou cada vez mais feroz, já que ele queria forçar Lucien a usar os dois itens, caso ainda houvesse algum poder neles. Lucien parecia estar muito fraco, e tudo o que ele podia fazer era ficar ali e empunhar sua espada. Por algumas vezes, ele não conseguia nem ficar de pé, já que o fogo negro estava consumindo sua força. Depois de testar Lucien, levando-o ao seu limite inúmeras vezes, Aaron acreditava que o jovem já havia usado todo o poder em seus itens mágicos para aquela noite. Antes de Aaron lançar sua nova rodada de ataques, as pernas de Lucien já estavam muito fracas para suportar seu peso. Com uma torção nos tornozelos, Lucien caiu na frente da pedra de formato estranho. Aaron quase se divertiu com essa cena. Você está brincando comigo? Saltar da árvore em minha direção foi tudo o que você preparou? Muito tocante. Você quer morrer por sua amada princesa? Erguendo sua adaga novamente, desta vez Aaron mirou na nuca de Lucien. De repente, um escudo fino em forma de arco apareceu acima de Lucien e parou a adaga de Aaron. Nenhum de seus itens mágicos estava brilhando. Era o próprio poder de Lucien. Um feiticeiro. Muitas memórias e pensamentos passaram pela mente de Aaron. Seus olhos de repente se arregalaram. Você é, professor? Eu sou. Lucien se virou e um sorriso misterioso apareceu no rosto de Lucien. Ao mesmo tempo, Lucien tirou a mão direita da terra, na qual havia um bracelete vermelho escuro. Antes que Aaron conseguisse se transformar em uma sombra e se afastar de Lucien, uma poderosa bola de fogo de repente explodiu do bracelete e empurrou Aaron para trás ferozmente. Adeus, Sr. Aaron. Lucien assentiu, sorrindo. Item mágico de nível 3 de alto nível, Fire-Eaver Bracelet, anteriormente de propriedade de Fire-Wolf, que foi encantado com 2 feitiços mágicos. Flame Shield, um segundo feitiço de círculo, 2 vezes por dia. E Fireball, feitiço do terceiro círculo, 2 vezes por dia. A bola de fogo que cobria a parte superior do corpo de Aaron ardeu. Quando o corpo de Aaron atingiu o chão um segundo depois, apenas a parte inferior foi deixada. Quando Lucien se levantou segurando a pulseira, ele ouviu a voz familiar de Natasha, professor. Virando-se, Lucien viu Natasha parada do outro lado com Thunder na mão, parecendo bastante chocada. Capítulo 134 Capítulo 134 O Anel. Essa ideia ocorreu a Lucien quando os arredores da Floresta Negra se tornaram cada vez mais familiares para ele. Ele lembrou que, depois de encontrar Fire-Wolf morto, ele enterrou seus 2 itens mágicos lá. Durante os últimos 2 meses, Lucien ganhou uma melhor compreensão das estruturas internas dos 2 itens mágicos, Fire-Eaver Bracelet, e o punhal de ferro preto, chamado Grinsteel Dagger, e também se tornou capaz de usá-los corretamente. Era por isso que Lucien estava tão confiante quando falava com a princesa.
O que estava fora de sua expectativa era que, embora Aaron fosse apenas um cavaleiro de nível 2, ele fosse surpreendentemente cauteloso, e seu cuidado forçou Lucien a gastar mais tempo matando-o. Além disso, Lucien não esperava que Natasha voltasse em tão pouco tempo. Embora Lucien não tivesse certeza se Natasha testemunhou tudo ou apenas uma parte, ele ouviu claramente Natasha repetir a palavra professor. Um pouco antes de Lucien tirar a pulseira, Natasha gradualmente começou a ganhar vantagem nessa luta. Embora o corpo de Todd estivesse totalmente materializado em ferro, ele sentiu o grande poder em cada um dos ataques de Natasha e percebeu que a aura que a cercava havia mudado. O movimento da princesa foi ficando cada vez mais agressivo, e toda a sua vontade foi dedicada a essa luta. Seus ataques eram tão rápidos quanto gotas de chuva caindo no chão. Até a própria Natasha não tinha ideia de quantas vezes ela empunhou sua espada. Ela não se sentia mais cansada. Ela não podia sentir isso. A cor de seus olhos mudou de cinza prateado para roxo, e finalmente as duas cores se misturaram. Ao mesmo tempo, a alma e o corpo de Natasha se integraram. Com um grito repentino, a princesa explodiu em grande poder. Suas pernas estavam ligeiramente dobradas e então empurradas ferozmente do chão com sua força máxima. Ela saltou para o alto e, ao mesmo tempo, ergueu a espada com as duas mãos. Todd olhou para cima e decidiu revidar, já que parecia que sua tática de desgaste não iria funcionar de qualquer maneira. Ele ergueu o escudo quadrado à sua frente e ajustou um pouco o ângulo de seu pulso, para que sua espada mirasse na cintura de Natasha. No entanto, no momento em que Todd levantou sua espada, a figura de Natasha de repente ficou transparente, e o grande poder de sua espada era como de outro mundo, que cortou diretamente seu escudo em duas metades. Na verdade, o que foi cortado ao meio era mais do que o escudo de ferro de Todd, mas também seu próprio corpo. O escudo de ferro não conseguiu reduzir em nada o grande impulso da espada. O olhar surpreso em seu rosto de repente congelou quando ele foi dividido ao meio. Banca! A pele de ferro de Todd ainda estava coberta por metal quando seu corpo caiu no chão, colidindo com sua espada e fazendo um som metálico alto. Natasha caiu pesadamente e rapidamente rolou para o lado. Depois de ofegar algumas vezes, ela se levantou e começou a correr de volta para Lucien. Quando ela chegou, Natasha correu para a cena em que Lucien estava ajoelhado no chão, parecendo bastante fraco, e o Cavaleiro das Trevas estava prestes a esfaquear sua adaga nas costas de Lucien. Naquele momento, quando Natasha estava prestes a pular para resgatar Lucien, ela viu que Lucien ativou seu escudo mágico novamente, e então, Lucien puxou um bracelete escarlate do chão. Ela ouviu o Cavaleiro das Trevas chamando Lucien. Professor. A mente de Natasha de repente zumbiu. Ela lembrou que a igreja mencionou uma pulseira vermelha escura faltando no caso relacionado ao professor. A poção que ajudou Lucien a ativar sua bênção, o herege desaparecido que estava seguindo Lucien de Argenthorn, o grande interesse de Lucien pelos livros antigos, e sua grande memória, e o fato de que Lucien de repente apareceu esta noite da fechadura mágica. Professor. Natasha não encontrou nenhuma desculpa para mentir para si mesma. Lucien podia ver as emoções misturadas nos lindos olhos de Natasha, nos quais havia espanto, dor, tristeza e raiva. Agarrando o bracelete com força na mão, Lucien estava pronto para ativá-lo a qualquer momento, embora soubesse claramente que, enfrentando um grande cavaleiro de nível 5, esses feitiços não funcionariam realmente. Ao mesmo tempo, havia uma voz na mente de Lucien lhe dizendo que ele ainda poderia mentir para a princesa novamente, para fazer outra história distorcida. Quando Lucien estava prestes a falar, Natasha disse a ele primeiro, em voz baixa e profunda: "Vá para o Olmo." Então, Lucien realmente não entendeu, e ele notou que a cor dos olhos de Natasha havia mudado. Em vez de um sonho roxo ou cinza prateado, agora seus olhos pareciam cinza arroxeado, que era uma cor misteriosa, mas também pura. Você deveria ir para o Olmo. A sede do Congresso de Magia está lá. Se você quer se tornar uma grande feiticeira como Sylvia, você deve ir lá, Lucien. Natasha repetiu, então ela apertou os olhos um pouco e levantou levemente o queixo. Ou devo te chamar de professor? Ninguém é um ator melhor do que você. Você sabe disso? Eu nunca quis te machucar. Lucien relaxou um pouco ao ver que Natasha não estava planejando matá-lo. Admito que menti para você muitas vezes, mas não tive outra escolha. Você não é o único que estava mentindo para mim o tempo todo, e eu já estou acostumado com isso. O canto dos lábios de Natasha se curvou levemente de uma forma triste, mas eu podia dizer, quando você estava jogando patética. Eu podia dizer a dor e o estresse que você estava sofrendo. Afinal, a Alto não é um bom lugar para estudar magia. Você não me odeia, como um feiticeiro? Perguntou Luciene.
Embora soubesse que, no passado, a atitude de Natasha em relação aos feiticeiros era na verdade relativamente branda em comparação com a igreja e outros nobres, após a traição de Sylvia, Lucien não tinha certeza sobre o ponto de vista da princesa agora. Olhando para Lucien, Natasha respondeu seriamente. Minha mãe era uma feiticeira muito talentosa, e ela era a senhora mais bonita e simpática do mundo. Para mim, ser um feiticeiro não significa que deve ser uma pessoa viciosa. Eu não julgo uma pessoa com base em sua identidade, mas no comportamento da pessoa. Então, ela sorriu gentilmente. Claro, estou muito brava e triste sabendo que você estava mentindo para mim o tempo todo, mas como você disse, você nunca tentou tirar vantagem de mim, ou me machucar. Em vez disso, você tem me ajudado o tempo todo, e você salvou minha vida esta noite, me carregando nas costas até aqui. Eu considerei você como meu amigo todo esse tempo, embora você seja a honrada princesa, e embora houvesse mentiras entre nós, disse Lucien sinceramente. Eu sei, disse Natasha, e então ela balançou a cabeça levemente. Honestamente, no momento em que eu ouvi que você era o notório professor, muitos detalhes passaram pela minha mente, aqueles detalhes sobre você que eu suspeitava, mas recusei para cavar neles. Mesmo quando eu te conheci mais cedo, quando estávamos sitiados, eu tinha quase certeza de que você era um feiticeiro e ainda acreditava que você estaria do meu lado e lutaria por mim. Eu nunca ligaria você ao professor, porém, que matou tantos observadores noturnos. Acho que confiei em você ainda mais do que sabia. Eu os matei porque eles queriam me matar, Lucien confessou sinceramente. Eu nunca desejei matar, nunca, mas, novamente, como eu disse, não tive outra escolha. Então os dois ficaram em silêncio. Depois de muito tempo, Natasha soltou um longo suspiro. Você sabe o que? Disse Natasha, embora suas mãos estejam cobertas de sangue, eu ainda quero ser sua amiga. Lucien de repente ficou sem palavras. Felizmente, você nunca machucou meus cavaleiros reais, ou eu não seria mais capaz de tê-lo como meu amigo. Natasha começou a andar em direção a Lucien, mas você nunca tentou me machucar, então por que eu deveria me importar? Um sorriso doce apareceu no rosto de Natasha, como se ela tivesse se livrado das emoções negativas do choque. Quando ela parou na frente de Lucien, a princesa perguntou: Caro Sr. Professor, exceto sua identidade, você já mentiu para mim sobre outra coisa? Diga, sua experiência amorosa? Sempre achei que você é bastante experiente. Não, eu não sou totalmente experiente. O rosto de Lucien corou. Então, Natasha deu um pequeno passo para trás e começou a olhar para Lucien de cima a baixo. Na verdade, seu rosto é muito bonito. Você seria uma garota muito bonita se fosse uma garota. Lucien estava confuso. Ele não conseguia entender a maneira como Natasha mudou de assunto. Quero dizer, a magia com certeza é maravilhosa e poderosa. Embora seja difícil, não é impossível mudar de sexo. Ouvi dizer que um grande arcanista uma vez fez um cinto que poderia ajudar as pessoas a fazer isso, e talvez você queira tentar? Lucien revirou os olhos e disse seriamente: Isso não vai acontecer. Eu sou um homem. Percebendo que Lucien não gostava desse tipo de piada, o senso de decoro de Natasha a fez parar. Então, ela disse a Lucien seriamente: Eu tenho algo para te dar. Ela tirou um velho anel da mão direita e o entregou a Lucien. Isso é, Lucien assumiu. Você não sabe nada sobre o prêmio Holmcrown, disse Natasha. Parece que você nunca recebeu nenhum treinamento formal de feiticeiro seguindo um mentor do Congresso. Se o fizesse, certamente reconheceria este anel. Estou praticamente sozinho quando se trata de estudar magia, infelizmente, respondeu Lucien. Bem, eu lhe disse que minha mãe era uma feiticeira muito talentosa, e este anel foi o prêmio que ela recebeu por ganhar o prêmio Holmcrown em seus 20 e poucos anos, deveria ser 23. Natasha explicou. Honestamente falando, Lucien sentiu que este anel era muito comum, que parecia um anel de ferro comum que as pessoas usavam para praticar tiro com arco. Eu sei, não parece diferente, certo? Olhando para o anel, a voz de Natasha ficou mais suave, e havia um sorriso gentil em seu rosto. O anel era um item mágico de nível 7 muito poderoso antigamente, mas agora está danificado e não tem conserto. Já foi chamado de o melhor anel deste continente. Lucien virou o anel e notou que havia uma pequena palavra Mo na superfície do anel e uma pequena linha de letras gravadas em seu lado interno, ano 781. Coroa Olm, para Azra, Meredith Offenberg. O prêmio Holmcrown é o prêmio co-estabelecido pela Holm Royal Magic Academy e a organização chamada Wheel of Element do Congresso de Magia. O objetivo da criação do prêmio Holmcrown é reconhecer a grande contribuição feita pelos grandes feiticeiros e feiticeiras da Elements Show.
Então, sua mãe ganhou o prêmio aos 23 anos. Isso é brilhante. Lucien gentilmente esfregou o anel com respeito. Ela era realmente um gênio, disse Natasha com muito orgulho. Ela recebeu o prêmio por encontrar um elemento metálico que é mais leve que a água ao introduzir o eletromagnetismo no campo de estudo do elemento. Ela chamou o elemento metálico de Mo, e então o anel também foi chamado de Mo. Eu nunca percebi que você tinha esse conhecimento profundo do mundo da magia, disse Lucien. Você nunca mencionou. Estamos em alto, e eu sou a princesa. Não posso falar nada sobre isso. Além disso, o que acabei de apresentar não foi nada profundo. Quando você chegar a Olm, verá um mundo completamente diferente, disse Natasha. Desde que o prêmio foi estabelecido, nos últimos 270 anos, apenas 24 feiticeiros e feiticeiras foram qualificados para este prêmio. Agora estou dando este anel único para você como lembrança e também uma prova de sua identidade quando chegar ao Congresso. Capítulo 135. Capítulo 135. A vida é mais do que apenas mágica. O fim do primeiro volume. Segurando o anel na mão, Lucien disse a Natasha com sinceridade. Obrigado, Natasha. Sua mãe era um verdadeiro gênio. Espero um dia poder fazer essa contribuição também. Sim, ela era, e eu acredito que você também vai. Olhando para a distância, Natasha estava imersa na memória de sua mãe. Quando minha mãe ganhou o prêmio, ela era apenas uma maga de nível júnior, mas depois ela deixou o melhor lugar para estudar magia e veio para a cidade, uma cidade que era notório por sua maneira de tratar feiticeiros e feiticeiras, tudo por seu amor. Para o Grão-Duque, a história de amor de seus pais é provavelmente a história mais romântica deste continente. Lucien sorriu. Minha mãe estava claramente ciente do que ela queria. Natasha assentiu, depois que ela tentou muitas vezes usar diferentes poções para despertar sua bênção, mas falhou por causa de sua saúde frágil. Ela encontrou seu próprio caminho no mundo da magia, que combinava perfeitamente com ela. Cada pessoa tem seu próprio valor. Admirando muito a Grã-Duquesa, Lucien perguntou por curiosidade. Posso saber o que aconteceu depois com sua mãe? Eu mencionei que a saúde da minha mãe era frágil e não estava melhorando depois que minha mãe e meu pai se casaram. Seu corpo e sua alma foram corroídos por muitos elementos mágicos ao longo dos anos, e quando meu irmão mais velho morreu em batalha, sua condição de saúde mudou repentinamente e desde então ela nunca conseguiu se recuperar. Sinto muito, Natasha. Acredito que ela deve estar muito orgulhosa de ver sua filha se tornar uma cavaleira tão notável no céu, disse Lucien sinceramente. Natasha balançou levemente a cabeça e sorriu. Você é um feiticeiro. Você realmente acredita no céu? Não tenho certeza. Lucien ficou sem fala por um tempo antes de responder, já que essa pergunta nunca lhe ocorreu. Eu me pergunto se minha mãe acreditava no céu, como feiticeira. Natasha olhou para o céu. Mas eu sei que depois que ela se casou com meu pai, ela ainda estava estudando magia secretamente. Sério? Lucien ficou muito surpreso. E a igreja? Ela sentia tanta falta de Olm, o país das maravilhas, para aprender magia, e meu pai a amava demais para proibir minha mãe de fazer seus experimentos mágicos. Além disso, sua condição de saúde não lhe permitia fazer outras coisas demais. E a igreja? Ela deu um sorriso ambíguo. Este anel deve significar muito para você, Natasha. Sabendo que Natasha de alguma forma não conseguia explicar o motivo dele, Lucien mudou de assunto. Não sei se devo aceitar. Está tudo bem, Lucien. Natasha também abaixou a cabeça e olhou para o anel. O objeto não é importante. O que é realmente importante é o meu amor pela minha mãe. Esteja o anel comigo ou não, meu amor por ela é para toda a vida. Lucien assentiu e colocou o anel de volta em um dos bolsos de seu manto. A propósito, Natasha o lembrou, não casualmente apenas mostre este anel ao redor. Às vezes, uma ajuda extra também pode trazer problemas, você sabe. Eu entendo, disse Lucien seriamente. O sangue do vampiro está afetando você agora? Deixe-me levá-lo de volta para alto. Eu aprecio isso, mas olhe para mim, estou bem agora. Natasha acenou com as mãos. É melhor você sair o mais rápido possível. Pessoas da igreja podem estar vindo para cá agora. Então, Natasha, tome cuidado. Lucien de repente não tinha ideia de como dizer adeus, especialmente ele não tinha certeza se eles se veriam novamente. Em contraste, Natasha permaneceu relativamente calma, e algo lhe ocorreu. Lucien, você quer continuar usando sua identidade atual, Lucien Evans, o músico, depois que você sair? Eu posso. Lucien ficou muito surpreso. Ele estava planejando mudar para outra identidade totalmente nova quando chegasse a Olm, caso as pessoas que ele conhecia tivessem algum problema por causa dele. Acredito que está tudo bem. Afinal, seu nome não é único, mesmo em alto.
Só não diga às pessoas em Ulm que você é músico. Natasha deu de ombros. Sugiro que você continue publicando algumas novas peças musicais, se puder me enviar, o que será um bom disfarce para você. Vou tentar o meu melhor. Lucien também não queria desistir de sua música completamente depois de deixar a Alto. Depois de concordar em como enviar cartas, Lucien pegou o Firio e a Ver Bracelet, Arons Astenia Dagger, Grinsteel Dagger e Alert com ele, e deixou o mangual de 3 cabeças para Natasha, já que era muito desajeitado para ele carregar. Eu vou cuidar de seus amigos. Não se preocupe, Lucien. Natasha sorriu. Obrigada. Tenho muita sorte de tê-la como amiga, Natasha. Lucien expressou seus sinceros agradecimentos, então ele se virou. Lucien. Natasha chamou seu nome por trás. Sim, Lucien olhou para trás. Lembre-se, a vida é mais do que apenas mágica. Você tem música e tem amigos. Natasha acenou com a mão. Vou manter isso em mente. Lucien sorriu. Depois de um tempo, quando Lucien desapareceu completamente na floresta, o sorriso no rosto de Natasha desapareceu, e ela ordenou seriamente. Mostre-se. Você está ouvindo há um bom tempo. Como desejar, sua graça. Salvador, o líder dos vigias noturnos, apareceu lentamente no céu e pousou na frente de Natasha. Sua mão estava amarrada com um pedaço de lenço branco. Por que você não tomou nenhuma ação imediatamente? Perguntou Natasha diretamente. Aparentemente, você se importa muito com esse cara, sua graça. Eu não teria nenhuma chance de matá-lo na sua frente, embora, sim, eu quisesse muito. Esse maldito professor. Entendo, disse Natasha friamente. Então por que você escolheu ficar? Você quer falar comigo? Sim, vossa graça. Salvador respondeu. Quero um acordo para manter esse segredo para você, vossa graça. Ah, Natasha estava quase se divertindo. Você não quer mais se vingar dos observadores da noite morta? Achei que você fosse bem determinado. Eu era e ainda sou, disse Salvador calmamente. Mas não posso perder essa chance, a chance de subir para um status mais alto na igreja e cooperar com a princesa. Já desisti de tantas coisas e agora estou andando na escuridão, tudo porque, não interessado. Natasha o interrompeu diretamente. Tudo bem. Salvador fez uma pequena pausa. Vamos ao ponto principal. Para ser mais específico, eu quero. Antes que a próxima palavra saísse da boca de Salvador, Natasha correu e golpeou sua espada diretamente para ele, sem qualquer hesitação. No segundo seguinte, Salvador foi dividido em 2 metades pela espada. Ninguém ousa me ameaçar, disse Natasha friamente. Não havia sangue saindo do corpo de Salvador, e seu corpo estava se dissolvendo em pequenos pedaços brilhantes no ar. Antes que seu corpo desaparecesse completamente, sua última consciência restante se transformou em sua voz, radiante cavaleiro. Depois de mais 10 minutos, Camille apareceu do outro lado da floresta, carregando Oion e Cacharel debaixo dos braços, ambos inconscientes. Natasha, você é um cavaleiro radiante agora. Camille reconheceu a mudança de Natasha imediatamente. Parece que essa luta amarga acabou sendo sua grande chance de fazer esse avanço. Parabéns, Natasha. Estou muito orgulhoso de você. Natasha sorriu, mas de um jeito triste. Quando Natasha e Camille voltaram para Alto, o sol estava nascendo no horizonte. Depois de confortar o grão-duque que havia sido torturado por sua preocupação e raiva durante toda a noite, Natasha foi diretamente para a Catedral Dourada. Em um confessionário, Natasha encontrou o Sard, que estava rezando silenciosamente ali. Grande cardeal, preciso confessar, disse Natasha em voz baixa. Deus está aqui. Lentamente, Sard abriu os olhos. Matei um vigia noturno, matei o Sr. Salvador. Natasha se persignou. Não vejo sua penitência. Ao saber que o líder dos vigias noturnos foi morto, Sard não demonstrou nenhuma emoção. Não sinto arrependimento. Esta foi a minha escolha e estou disposta a aceitar o castigo pela escolha que fiz, respondeu Natasha seriamente. Por que você o matou? Perguntou Sardo. Natasha não respondeu. Sard levantou-se lentamente. Comparado com ontem, ele parecia muito mais velho. Vou relatar ao Papa. Ele decidirá o castigo para o seu pecado. Você fica aqui, Natasha. Depois que Sard saiu, veias no rosto de Natasha e suas mãos começaram a inchar e queimar. Seu lindo rosto contorcido pela grande dor. No entanto, ela continuou ajoelhada no chão em frente à grande cruz sem dar um único gemido. Em um escritório simples e claro, havia um ancião de cabelos brancos sentado em frente à mesa. Ele disse gentilmente ao cardeal. Natasha confessou seu pecado, e Deus perdoa qualquer um que esteja disposto a confessar. Natasha é honesta, e agora ela é uma cavaleira radiante. A punição não deve ser muito dura. Mande-a para a abadia mais baixa de Alto por 3 anos. Sim, meu papa. O cardeal saiu lentamente da sala.
O Papa pegou uma pequena pilha de papel na frente dele, na qual havia um monte de frações de palavras que realmente não faziam sentido. Ele parecia estar bem com o meu discurso. Ele muitas vezes parecia confuso. Talvez ele tenha começado a vacilar agora. Seguindo a instrução de anti-rastreamento dada por Natasha, Lucien voltou a Massaua por volta das 9 da manhã. O sol já brilhava forte no ar. Antes de entrar na pequena cidade, Lucien tirou todas as coisas dos bolsos e queimou seu manto de feiticeiro preto. Lucien não viu Joyce e seu cocheiro por perto. Depois de conversar com o dono do hotel, Lucien ficou sabendo que todos fugiram por causa do caos ocorrido em Bonn na noite passada. Colocando um olhar preocupado, Lucien estava realmente torcendo em sua mente. Ele disse ao dono do hotel: "Isso é muito ruim então. Tenho de contratar outro treinador e alguns guardas sozinho. Você pode, por favor, enviar uma mensagem à associação de que fui eu quem rescindiu o contrato com eles por conta própria? Desta forma, a associação não irá incomodá-los. Afinal, eu entendo o medo deles." "Que cavalheiro gentil você é." O dono do hotel pegou uma caneta e papel e elogiou Lucien. "E não será muito difícil para você contratar novas pessoas, senhor, já que muitos aventureiros e moradores de Bonn estão hospedados em nossa cidade agora." Depois de assinar seu nome na carta escrita pelo dono do hotel, Lucien voltou para seu quarto e começou a se preparar para sua nova jornada. O fim do primeiro volume. Capítulo 136. Capítulo 136. Taverna Dente de Dragão. O segundo volume. A Festa da Morte. Banca. A pesada porta da taverna chamada Dente de Dragão bateu na parede quando foi aberta de repente por alguém com força bruta. Os bêbados resmungões, aventuras gabando-se e mercenários berrantes que saboreavam o conhecido rosbife da taverna de repente se aquietaram. Um jovem de cabelos pretos entrou, vestido de azul claro, com uma espada chique ao lado. A luz do sol do meio-dia entrou atrás dele e delineou a silhueta do jovem. "Uau, uau! Um jovem senhor! Sua espada chique é capaz de matar um cão selvagem." Um bêbado gritou e assobiou. Outro jovem foi enganado por aqueles romances de cavaleiros best-sellers. Um aventureiro sussurrou no ouvido de seu amigo, buscando essas histórias emocionantes com uma espada ritual. No entanto, ele não se atreveu a falar muito alto. E se esse jovem fosse alguém importante? Afinal, ele se vestia muito decentemente. Lucien não se importou. Com um ritmo estável, ele caminhou diretamente para o balcão da taverna. Após 2 meses de viagem, Lucien chegou a esta pequena cidade fronteiriça chamada Dragontot no Ducado de Djibouti, localizado no meio-sul do continente. Olhe para o braço dele. Sem grandes músculos, um aventureiro robusto levantou e dobrou o braço direito. Sob a pele havia pedaços grandes e magros de músculos. Olhe para a constituição dele. Aposto que ele nem é do nível de um cavaleiro escudeiro. Rapaz jovem e estúpido, você acha que todos podem despertar a bênção? Você deve estar brincando comigo. Um homem corpulento, provavelmente com sangue de anão, disse de forma arrogante. Eu viajo pelo continente há mais de 10 anos, e ainda estou apenas nível de escudeiro de cavaleiro. Mas, se esse jovem tiver a chance de receber minha instrução, talvez ainda possa despertar sua bênção. Afinal, foi por causa do meu treinamento que Lord Neuville em Ero finalmente despertou sua bênção. Alguns caras sentados ao redor dele lhe deram um olhar de admiração, embora Chris tenha se gabado disso muitas vezes no passado, o que o deixou ainda mais feliz. Lucien apenas os ignorou, foi até o balcão e se sentou em um banquinho. O dono da taverna não parecia jovem. Vendo este jovem decentemente vestido nesta pequena taberna, o dono não se comportou de forma diferente. Meu amigo, o que você quer hoje? Vinho ou carne? Ou ambos? Amigável perguntou o proprietário. Água, rosbife e uma salada. Lucien assentiu levemente para cumprimentá-lo de volta. E eu quero fazer algumas perguntas. O meio-sul do continente era cercado por montanhas e desfiladeiros. A terra isolada não produzia nenhum recurso, exceto madeira, e era a área mais pobre e menos desenvolvida do continente. Muitas vezes, não havia sequer uma única pessoa alfabetizada em uma aldeia. Para as pessoas que estavam se esforçando para despertar suas bênçãos lá, o esforço que tiveram que fazer foi muito maior do que as pessoas em alto. Fazia muitos anos desde que a última guerra estourou aqui e, portanto, mesmo que alguém consiga despertar sua bênção, a pessoa ainda não poderia obter um título e não receberia terra e campo, a menos que pudesse economizar dinheiro suficiente para comprar a terra por conta própria. Ah, água. Você ouviu isso? Água. Um bêbado por perto riu alto. Jovem inocente e ingênuo. E todas as pessoas na taverna começaram a rir. Lucien permaneceu muito calmo como se nada estivesse acontecendo ali. Ele estava apenas olhando para o dono. Sem problemas, meu amigo.
A informação não é gratuita, no entanto. O dono serviu um copo de água para Lucien e pediu à cozinha que preparasse a comida. Eu sei. Está bem. Lucien tomou um gole da água. Antes de entrar aqui, Lucien tinha descoberto que a associação de aventureiros da cidade ficava exatamente nesta taverna, e o dono também era o responsável por ela. Então vá em frente. O proprietário assentiu. Eu quero saber onde o Sr. Taylor Hunt está morando agora. Ele era um oficial em bom do Ducado de Orvarit, e 9 anos atrás, ele foi convidado pelo Barão Eric para vir ao Djibouti para ser o funcionário público aqui. Taylor Hunt era o pai da menininha que Lucien encontrou no mundo das almas. Lucien redirecionou sua viagem para cumprir suas palavras e também, como não estava com pressa, também apreciou as cidades únicas e exóticas que visitou em sua nova rota. Nós não cobramos por algo assim. Não se chama inteligência. O dono acenou um pouco com a mão. Vou te contar de graça. O funcionário público nas terras do Barão Eric não é o Sr. Hunt. Acho que a pessoa que você procura pode ter aceitado outra oferta. Se você quiser, pode ir até a cidade vizinha, Corsor, para ver se há algum registro na prefeitura, já que Corsor pertence ao Lorde do Barão Eric, Visconde Stanley. E se você não conseguir encontrá-lo lá, talvez seja necessário ir às terras do Barão Eric e pedir informações locais. Obrigado. Alguma notícia em todo o continente recentemente? Lucien levou 10 dias sentado em uma carruagem e atravessando montanhas e colinas para chegar aqui, e ele sentiu que estava tão isolado quanto este lugar agora, talvez até mais. Uma notícia para um nar. Está tudo bem? O dono sorriu. 10, por favor. Lucien tirou diretamente um talhe e o colocou no balcão. Os aventureiros e mercenários ficaram muito surpresos, e seus olhos estavam fixos na moeda brilhante. Afinal, eles tiveram que gastar de 2 a 3 meses para fazer um único talhe, e esse jovem nobre estava apenas usando-o para comprar algumas notícias aleatórias. Alguns deles estavam até pensando se deveriam roubar esse jovem. A carne estava pronta. Lucien pegou o garfo e deu uma mordida. A carne era suculenta e tenra, surpreendentemente tão boa quanto os pratos produzidos naqueles restaurantes chiques de alto. O dono da taverna tirou um pedaço de papel amassado e leu lentamente para Lucien. 2 meses atrás, alto. O dono parou um pouco e olhou para Lucien. Uma pequena cidade em alto, bom, foi atacada por um necromante. A famosa musicista, conhecida como a mais bela música, Sylvia, assim como seu pai, morreu na batalha em que a princesa do ducado, Natasha, finalmente derrotou o maligno necromante com todo o seu esforço. Infelizmente, a princesa foi gravemente ferida na luta e agora está se recuperando em uma abadia. Disse que Natasha também fez um grande avanço nesta luta e se tornou um cavaleiro radiante. Lucien não mostrou nenhuma diferença depois de ouvir a notícia, embora seu coração estivesse torcendo pela conquista de Natasha. Não admira que o efeito colateral do sangue do vampiro não a tenha afetado imediatamente na floresta. Se passar de um nível de escudeiro para um nível de cavaleiro era um desafio, passar de um grande cavaleiro para um cavaleiro radiante era ainda mais difícil. O grande poder de um grande cavaleiro vinha da força física da pessoa, ou seja, um grande cavaleiro precisaria impulsionar ou estimular demais seu corpo para obter o poder, e era por isso que alguns dos grandes cavaleiros viviam ainda mais curtos do que os cavaleiros de escalões inferiores. Mesmo com a ajuda de algumas ervas e poções preciosas, a maioria deles só conseguia chegar aos 100 anos de idade, enquanto se tornar um cavaleiro radiante significava que a pessoa já ultrapassava o limite do corpo humano e poderia pelo menos viver por mais de 200 anos. O resto da inteligência não tinha nada de especial. De um modo geral, o norte e a heresia novamente tiveram alguns novos conflitos. Vários grandes senhores de Gusta, no sul, estavam recrutando mercenários para a possível guerra civil que se aproximava. E alguns aventureiros encontraram algumas ruínas na margem sul da Cordilheira Negra, onde obtiveram uma grande fortuna. Depois de ouvir a notícia e terminar sua refeição, Lucien limpou a boca com um lenço branco e disse ao proprietário: Senhor, você pode me encontrar alguns guardas e uma carruagem? Eu preciso ir para Corsor. Embora Lucien já fosse forte o suficiente para viajar ao longo do lado leste do continente, ele não queria se incomodar em lidar com aqueles lacaios, goblins e outras bestas, que nem eram do nível de cavaleiro escudeiro. Lucien preferia passar o tempo em sua carruagem estudando os feitiços do primeiro círculo. Dentro de sua viagem de 2 meses, Lucien construiu outros 5 feitiços do primeiro círculo em sua alma, e agora sua alma atingiu o limite atual para esse nível. Para o resto dos feitiços do primeiro círculo, se Lucien desejasse usá-los, ele precisava contar com alguns reagentes e materiais mágicos, ou suas runas especiais.
Os 5 feitiços do primeiro círculo foram Magic Missile, Sleek, Grease, Featherfall e Color Spray. Como a maioria dos aventureiros e mercenários não estavam dispostos a deixar sua própria base de operações por muito tempo, eles apenas escoltariam seu cliente dentro de um certo alcance, o que também se aplicava aos cocheiros. Assim, Lucien tinha que contratar novas pessoas de vez em quando. Escolha inteligente. Temos muitos contos sombrios sobre vampiros e feiticeiros negros. O proprietário colocou vários copos de vidro de volta no balcão. Posso cuidar do seu treinador e do seu cocheiro, meu amigo. Você levará 11 dias para chegar a Corsor. Quanto aos seus guardas, recomendo aqueles 3 aventureiros sentados do outro lado. 2 deles são guerreiros do mesmo nível que os cavaleiros escudeiros de alto nível, e o arqueiro também está no nível de cavaleiro escudeiro. Todos eles têm uma reputação muito boa. Você pode falar com eles. Seguindo a direção do dono da taverna, Lucien olhou para o outro lado. Havia 2 mulheres e um homem sentados ali. Os braços do homem de cabelo curto eram masculinos, e as 2 mulheres pareciam um pouco parecidas, embora uma fosse madura e glamourosa, e a outra fosse jovem e bonita. Por sua aparência, especialmente suas longas orelhas pontudas, Lucien adivinhou que poderiam ser irmãs da raça meio-elfa. Todos os 3 aventureiros estavam ouvindo atentamente o bardo tocando no canto e, de vez em quando, eles batiam a melodia. Capítulo 137. Capítulo 137. Estranhos como companheiros. O rouxinol está cantando. No ar, sua voz estava flutuando. O canto do bardo, embora naquela pequena cidade fronteiriça, era realmente muito bonito e sedutor. Assim, quando Lucien veio se sentar do outro lado da mesa, a garota meio-elfa de cabelo castanho claro ficou um pouco surpresa e suas costas se endireitaram imediatamente. Quando Lucien explicou sua intenção, a senhora de aparência elfa mais velha se divertiu. Você quer nos contratar? Sua mão clara batia suavemente na mesa de madeira em um ritmo fixo. Olhando para Lucien sentado à sua frente, a sofisticada dama também o tomou como um jovem nobre que havia lido muitos romances de aventura e estava agindo no impulso de explorar o continente. Sim, Lucien assentiu calmamente, eu quero ir para Corsor. Eu me pergunto se vocês 3 estão dispostos a ser meus guardas. A senhora não respondeu diretamente a Lucien, em vez disso, ela começou sua apresentação. Eu sou Joanna, Greatsword do Arrior. Este é meu marido Simon, guerreiro de espada e escudo. Ambos temos o mesmo poder de um escudeiro de alto nível. Esta é minha irmã mais nova Betty, uma arqueira bem treinada. A posição dela é um pouco mais baixa que a nossa, mas não muito. Então, como você pode ver, meu distinto cliente, somos um pouco caros, mas nossa reputação é muito boa. Eu já ouvi isso do proprietário, disse Lucien. É por isso que eu vim diretamente para você. Ah, Ansem realmente nos promove muito bem. Joanna riu alto. Lucien podia dizer que um bando de aventureiros e mercenários sentados por perto pareciam um pouco irritados quando Joanna estava falando. No entanto, eles não podiam negar que eram guardas muito bons e o arranjo de sua equipe era muito razoável, 2 para o corpo a corpo e 1 para os ataques à distância. Joanna, vamos aceitar o trabalho. Estou planejando ir para Corsor de qualquer maneira. Betty parecia bastante animada. Ouvi dizer que o talentoso músico chamado Burt do Ducado vai apresentar um show em Corsor esses dias. Joanna revirou os olhos para a irmã mais nova. Betty simplesmente nunca sabia quando deveria falar e quando não deveria. Betty mostrou a língua para Joanna por um segundo e depois fechou a boca com força. No entanto, seus olhos estavam olhando para Lucien, e suas orelhas pontudas tremeram levemente. Quanto você quer, Joanna? Perguntou Lucien diretamente. Ele realmente não se importava com o preço, pois ainda tinha 8 e 5 talhes com ele depois da viagem de 2 meses. Joanna apertou os olhos um pouco quando ela estava considerando o preço. 1 nar para cada um de nós por dia. Sorrindo, Simon representou sua esposa e declarou o preço para Lucien. Olhando para o marido, Joanna estava um pouco sufocada. Simon, ela reclamou. Esse preço era bem mais baixo do que ela pensava. Não devemos cobrar mais do nosso cliente só porque o cliente é rico. Simon sorriu para Joanna. É sobre nossa reputação. Além disso, meu cliente Simon se virou para Lucien. Eu tenho alguns pedidos. Sim? Lucien assentiu. Você precisa nos pagar diariamente. Simon parou um pouco, olhou para Betty e continuou. E me deu o pagamento de Betty. Ela não tem ideia de como economizar, e estamos economizando para seu futuro treinamento de cavaleiro em seu nome. Em alguns dos países da parte centro-sul do continente, o treinamento de cavaleiros não era gratuito, como em Aalto.
Muitos nobres lutando com seus problemas financeiros na verdade estavam ganhando dinheiro com isso, dando treinamento de cavaleiro, o que não era necessariamente uma coisa ruim, já que mais plebeus poderiam ter a chance de ser um escudeiro de cavaleiro ou até mesmo alcançar um status social mais alto. Betty fez beicinho de insatisfação, mas ela não podia negar o que Simon acabou de dizer. Sem problemas, concordou Lucien. Vamos fazer o contrato então. Todos os aventureiros e mercenários cadastrados na Associação dos Aventureiros precisavam assinar um contrato com seus clientes. Entregando a Ansem sua própria identificação e documentos, Lucien deu uma olhada no conteúdo e então assinou o contrato fornecido pelo dono da taverna. Obrigado, senhor. Lucien acenou educadamente para Ansem. No momento em que Ansem olhou para a identificação de Lucien, ficou muito surpreso, mas instantaneamente escondeu o olhar diferente em seu rosto. É um prazer, Sr. Evans. Ansem então verificou cuidadosamente os documentos de Lucien. O fato de que ele tinha um grande músico aqui visitando sua taverna era definitivamente algo que ele poderia se gabar no futuro na frente de seus convidados e filhos. Joanna aceitou os 3 nar pagos antecipadamente e depois deixou sua impressão digital no papel. Você é muito generoso, senhor. Joanna sorriu docemente. Posso chamá-lo de Sr. Evans? Em contraste, os 3 guardas de Lucien não estavam realmente empolgados devido à identidade de Lucien, já que todos eles eram analfabetos. Claro, Lucien assentiu levemente. Outro Sr. Evans. Betty sorriu. Você sabe que há um músico talentoso, jovem e bonito em alto cujo sobrenome é Evans também. Ouvi dizer que ele está viajando pelo continente para sua música agora. Eu me pergunto se ele viria aqui para Djibouti. Continue sonhando. Um grande músico visitando este país remoto e pobre? Joanna disse diretamente a ela. Basta colocar os pés no chão e despertar sua bênção. Quando você se juntar aos Cavaleiros Violeta, todos nós podemos nos mudar para alto. Lucien riu. Como você sabe que esse Sr. Evans é bonito, Zarta? Betty? Todos os bardos dizem isso, respondeu Betty alegremente. Do lado de fora da taverna, quando Lucien estava prestes a entrar na carruagem, um jovem caminhou rapidamente em sua direção. Espere, por favor, espere. O jovem estava acenando com a mão. O homem de túnica branca tinha 20 e poucos anos. Ele tinha cabelos loiros e em seu rosto anguloso havia um par de olhos azuis. Oi, Sr. Evans. Posso me juntar a vocês? Ele sorriu. Eu também estou indo para Corsor, e estou disposto a pagar 1/3 do pagamento dos guardas. Não era a primeira vez que alguém queria se juntar a Lucien, e ele sempre foi muito cauteloso quanto a isso. Você não parece ter pouco dinheiro. Por que você quer se juntar a mim? Perguntou Lucien diretamente. Joanna, Simon e Betty não se importavam. Eles não fariam nenhum extra de qualquer maneira. Ansem me disse que você acabou de pegar os melhores guardas da taverna. O jovem deu de ombros. Quanto ao resto dos aventureiros e mercenários, eles pareciam mais ladrões para mim. Isso é realmente verdade. Betty riu. O jovem pegou sua identificação e documentos e os entregou a Lucien. A Associação de Músicos. Burt Easy. Lendo o documento em silêncio, Lucien soube que o jovem também era músico e, assim, baixou um pouco a guarda. Por que você está indo para Corsor, então? Lucien, no entanto, sabia que nunca se poderia ser muito cauteloso neste continente. Estou visitando a Associação de Músicos de lá, respondeu Burt, para, estudar. Tudo bem. Lucien devolveu os documentos a ele. Sr. Sábio. Bem-vindo. Somos companheiros agora. Uma coisa que preciso lembrá-lo é que estou meio incomodado com a psicastenia. Então, por favor, fique o mais quieto possível. Eu preciso dormir. Com certeza. Sábio assentiu. Você é um músico, Sr. Easy? Betty, do outro lado, ficou animada. Eu ainda estou aprendendo. Easy permaneceu bastante educado. Isso é ótimo. Você conhece Sylvia? Como você se sente com isso? Os olhos de Betty brilhavam de excitação. Ela continuou falando e falando até que o treinador começou a sair. Easy subiu na carruagem e sorriu para Lucien. Garota muito apaixonada. Na verdade, eu realmente não sei muito sobre música, no entanto. Nem eu. Lucien também sorriu, e então fechou os olhos, pronto para começar a analisar suas estruturas mágicas. No entanto, neste momento, outro viajante pediu para se juntar a eles. Esta era uma senhora comum segurando um bebê em seus braços. Prazer em conhecê-lo, Sr. Evans. Meu nome é Helena e estou indo para a cidade chamada Fog, localizada entre Dragontoot e Corsor. A senhora disse gentilmente a Lucien. Eu posso me juntar a você? Posso arcar com minhas próprias despesas. Vendo que a senhora estava com um bebê, Lucien concordou. O treinador era bastante espaçoso de qualquer maneira.
Então, o treinador finalmente começou a se mover. Simon estava na frente e o treinador foi seguido por Joanna e Betty de cada lado. Assim que deixaram a cidade, um homem baixo, mas corpulento, os alcançou. Shriz, por que você está aqui? Perguntou Joanna, completamente alerta. Também vou voltar para Corsor. É isso, respondeu Shriz em voz alta. Quando vocês economizarem dinheiro suficiente, podem enviar Betty para mim para treinamento de cavaleiro. Você sabe, eu treinei um cavaleiro antes. Enquanto Shriz se gabava, seus olhos espiavam o treinador. No entanto, as pessoas no ônibus permaneceram muito silenciosas. Sob o sol quente, a carruagem se dirigia suavemente para Corsor, levantando um rastro de poeira atrás dela. Capítulo 138. Capítulo 138. Uma farsa à noite. O clima na segunda quinzena do mês da paixão, junho, já estava muito quente. Gotas de suor rolavam pelos rostos de Joanna e Betty enquanto elas protegiam cada lado da carruagem. Sem mencionar Simon, cuja camisa dentro da armadura estava completamente molhada. No entanto, ninguém nunca fez uma única reclamação. Simon, andando à frente da carruagem, já havia afugentado várias feras que desciam das montanhas. Esta era obviamente sua responsabilidade como guarda, mas o fato de ele derrotar as feras sem assustar os cavalos definitivamente impressionou Lucien. Em contraste, Shriz, que estava se gabando de ser um homem de verdade o tempo todo, agora estava arrastando os pés no chão com o corpo curvado por causa do calor. Dentro da carruagem, já que Lucien mantinha os olhos fechados o tempo todo, Helena não falava nada, então o Sr. Wheezy não tinha com quem conversar. Finalmente, ele tirou uma pilha de partituras de sua mala para matar o tempo. Os únicos sons eram feitos pelo bebê, que chorava de vez em quando, e então Lena se desculpava e tentava acalmá-lo. Por volta das 7 da noite, estava ficando mais escuro. Depois de conversar com Lucien, Simon começou a procurar um acampamento onde pudessem passar a noite. Experiente como era, Simon logo se estabeleceu em um local a sotavento de uma pequena colina. Cercando a carruagem, os 3 guardas de Lucien rapidamente montam 3 barracas. Um para as 3 senhoras, um para Simon e o cocheiro e outro para o Sr. Wheezy. O treinador, claro, foi guardado para Lucien. Observando os guardas ocupados andando e carregando coisas, Lucien sentiu profundamente a importância do dinheiro. Se, no futuro, ele planejava viajar por conta própria, Lucien seria melhor se tornar um mago de nível médio e aprender primeiro o feitiço do terceiro círculo, a cabana do feiticeiro. A fogueira estava acesa e o cheiro de comida pairava no ar. Enquanto Joanna e Betty se dirigiam para o riacho próximo para tomar banho, Simon e o Sr. Wheezy se sentaram ao redor da fogueira e começaram a conversar casualmente. Dizem que, no início da Era das Trevas, a terra aqui pertenceu a um feiticeiro negro. Depois de ouvir a conversa entre Simon e Wheezy sobre o conto do vampiro e do feiticeiro negro neste país, Lucien se juntou a eles para ouvir. E então ele foi morto pela igreja. Lucien ainda se lembrava do que leu no escritório de Natasha. Simon, surpreendentemente, era realmente muito falante. As pessoas adoram trocar coisas misteriosas e assustadoras. Você sabe, eles são sempre atraentes e podem ser usados para assustar crianças que não estão dispostas a ir para a cama à noite. O Sr. Wheezy realmente não acreditou nos rumores. Toda cidade e vila tem uma capela, mas as pessoas gostam da sensação de emoção. Enquanto conversavam, Joanna e Betty voltavam. Seus cabelos molhados ainda pingavam um pouco e estavam um pouco bagunçados. As 2 senhoras, enquanto caminhavam de volta para o acampamento, imediatamente chamaram a atenção dos 2 bardos que estavam acampando nas proximidades, e Shriz estava com eles também. Os caras começaram a importunar Joanna e Betty com assobios altos, e um deles até pegou sua harpa de colo e começou a tocar uma música folclórica romântica e paqueradora, enquanto olhavam as 2 senhoras de cima a baixo. Definitivamente não era a primeira vez que algo assim acontecia com Joanna, e ela permaneceu bastante calma. No entanto, em contraste, Betty estava chateada. Betty, apenas ignore-os. Venha aqui. Joanna sentou-se ao lado de Simon e mexeu levemente a sopa na panela pendurada sobre a fogueira. Mas eles não param. O rosto de Betty corou, e ela olhou para os bardos com raiva, o que levou a outra rodada de gargalhadas. Eu irei. Simon se levantou e caminhou em direção ao outro acampamento. Quando Simon chegou na frente dos 2 bardos, Shriz disse a ele: Simon, o que há de errado com meus amigos cantando e tocando música aqui? Lançando um olhar lateral para Simon, Shriz disse a ele: eles são meus amigos. É melhor você nos deixar em paz. Enquanto falava, Shriz estava limpando sua grande espada de uma maneira pretensamente casual. Simon era um bom guarda. Sabendo que ainda estava com uma comissão, Simon sabia que deveria evitar problemas extras naquele momento.
Chris, é melhor você tomar cuidado da próxima vez, Simon disse a ele em sua voz baixa. Do outro lado, Joanna estava tentando confortar sua irmã mais nova. Betty, eles são iguais aos bastardos que conhecemos na taverna antes. Betty, no entanto, elevou seu tom alto e gritou para os bardos. Música horrível. Eles chamam a si mesmos de bardos, mas não sei como eles podem ganhar a vida com esse jogo horrível. A voz de Betty estava rouca. Então ela parou um pouco, como se estivesse tentando descobrir uma maneira de tornar seu ponto de vista mais persuasivo. Sr. Weasley, o cavalheiro conosco. Ele pode jogar muito melhor do que eles. Quando ela percebeu que não deveria envolver seu empregador nisso, Betty olhou para Weasley com uma expressão de desculpas. O Sr. Weasley, no entanto, não se importou. Ele assentiu gentilmente para mostrar sua compreensão. Oh, sério? Um cara aleatório pode tocar música melhor do que eu. Os dois bardos se levantaram e se aproximaram deles. Um deles disse: se o que você disse é verdade, vou pedir desculpas a você. Mas se não for, você tem que me dar alguns de seus bens pessoais, por exemplo. Ele olhou diretamente para o corpo dela e riu. O rosto de Betty corou novamente. Ela olhou para Weasley novamente em busca de ajuda. No entanto, ele ainda estava sentado lá, mostrando nenhuma intenção de lutar por ela. Betty se sentiu bastante arrependida por suas próprias palavras. Weasley pode não ter ideia de como realmente jogar. Afinal, ele mencionou que estava indo para Corsor estudar música. Então, Betty quase caiu em prantos. Lucien olhou para Simon do outro lado e acenou com a cabeça, dando-lhe uma dica com os olhos. Então, a mão direita de Simon lentamente alcançou sua espada em seus quadris. Nesse momento, Weasley se levantou e sorriu. Embora eu ainda esteja aprendendo música e aprendendo a tocar, gostaria de fazer esse favor à senhorita Betty. Eu não vou te emprestar meu instrumento musical, um dos bardos disse a ele friamente. Weasley caminhou diretamente de volta para sua barraca e tirou sua própria harpa da mala. Quando ele começou a tocar, a bela melodia instantaneamente chamou a atenção e o coração de todos. A música de Weasley era cheia de sentimentos e cada detalhe foi tratado muito bem. Quando seu jogo terminou, Betty foi a primeira que começou a aplaudir. Enquanto ela batia palmas alegremente, seus olhos primeiro adoraram o Sr. Weasley e depois se voltaram para os dois bardos. O rosto do bardo que fez a aposta com Betty ficou sombrio. Ele desejou ter escolhido o jovem de cabelos pretos que permaneceu em silêncio do outro lado, em vez do conhecido como Weasley. Peço desculpas, então. Depois de um tempo, o bardo manteve suas palavras e voltou para seu próprio acampamento com seu companheiro, onde Chris ainda estava sentado, parecendo bastante chateado. Depois de ver o talento do Sr. Weasley, tanto Joanna quanto Simon ficaram mais entusiasmados em conversar com o jovem, para não mencionar Betty. Senhor Weasley, você pode tocar a canoa em Ré maior do Sr. Evans com sua harpa? O rosto de Betty estava brilhando com antecipação. Weasley assentiu gentilmente e começou a tocar a música recomposta por Lucien, que lembrou Lucien de seus amigos em alto. Ele decidiu enviar-lhes uma carta através da Associação de Músicos quando chegou a Corsor. Nesses 2 meses, Lucien enviou-lhes apenas uma carta. Quando o jogo de Weasley terminou, o jantar estava pronto. Betty disse diretamente a Weasley: Sr. Sábio, se eu não tivesse me apaixonado pela música de Lucien Evans, eu me tornaria seu seguidor musical. Acho que você é ainda melhor do que alguns dos músicos de Corsor. Joanna concordou. Havia um sorriso ainda maior no rosto de Weasley. Afinal, Weasley considerou a comparação entre ele e aquele músico talentoso e famoso como uma grande honra. Quando Weasley passou por Lucien, ele ainda mostrou um sorriso humilde. Você estava sendo muito modesto, Sr. Weasley, Lucien disse a ele, também com um sorriso, você jogou muito bem. Noite adentro, quase todos dormiam profundamente, exceto 2 pessoas. A fogueira esticava a sombra de uma figura baixa e sorrateira que se aproximava, fazendo tremer a escuridão projetada no fundo, no ritmo da chama bruxuleante no meio do acampamento. De repente, a sombra parou, como se estivesse esperando por algo. No exato momento em que Betty bocejou, a figura sombria imediatamente pulou para a parte de trás da carruagem. Ele secretamente abriu a janela e rapidamente se esgueirou para dentro dela. Era Chris, que sempre se gabava de ser um homem de verdade. Ele fechou cuidadosamente a janela da carruagem e se levantou. Um sorriso complacente apareceu em seu rosto. Todos pensavam que ele era um Greatsword Warrior, enquanto na verdade Chris era um ladrão experiente, e sua figura baixa o ajudou muito nesse assunto. Simon, Joanna e Betty, o que acontecerá se a espada chique do seu empregador estiver faltando? Pensou Chris silenciosamente em sua mente.
Aposto que ele vai ficar muito, muito chateado. Ao se virar e procurar a espada de Lucien, Chris também ficou animado. Ele sabia que a espada chique definitivamente valia muito. Depois de vendê-lo, talvez ele tivesse dinheiro suficiente para comprar um título de Lorde. Isso era o que as pessoas chamavam de matar dois coelhos com uma cajadada só. No entanto, no segundo seguinte, Chris descobriu que Lucien e sua espada estavam faltando. O que aconteceu? Ele não tinha ideia. Quando Chris estava prestes a deixar a carruagem, a espada chique que ele estava procurando foi pressionada contra sua garganta. Chris estremeceu e imediatamente se ajoelhou. Meu senhor, por favor me perdoe. Chris percebeu que Lucien realmente tinha o nível de um verdadeiro cavaleiro, ou não seria capaz de descobrir sua trama. Direita ou esquerda? Perguntou Lucien calmamente. O quê? Chris estava suando. Mão direita ou mão esquerda? Qual você quer que eu corte? Lucien repetiu. Meu senhor, por favor, me perdoe. Chris explodiu em um grito. Eu tenho informações para te contar. Capítulo 139. Capítulo 139. O convite. O que você tem que poderia me interessar? Disse Lucien gentilmente com um sorriso. Meu senhor, se você está interessado em minhas informações, eu imploro que me perdoe, por favor. Chris quase explodiu em lágrimas. Isso depende de quão valiosa é a sua informação. Lucien segurou sua espada com firmeza. Eu recebi um convite outro dia, gaguejou Chris. Você tem? Lucien inclinou um pouco a cabeça. Eu roubei o convite. Chris se corrigiu sem jeito, mas então ele explicou apressadamente. Parece um convite para uma reunião de feiticeiros negros. Lucien não respondeu, embora seu coração de repente tenha perdido uma batida. Meu senhor. É uma reunião de feiticeiros negros de baixo escalão, e é uma grande chance para qualquer cavaleiro estabelecer um grande feito heróico. Mostre-me o convite. Lucien escondeu sua excitação e ordenou severamente. Sob a vigilância de Lucien, Chris tirou do bolso um pequeno pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Aqui está, meu senhor. Vários dias atrás, um viajante misterioso veio à cidade e a maneira como ele gastou o dinheiro foi bastante indulgente. Então eu o segui quando ele saiu da cidade e testemunhei que ele matou um monte de batidas que estavam tentando atacá-lo, usando magia negra cruel e assustadora. Lucien pegou o pedaço de papel e o desdobrou com a mão esquerda. Apenas com um breve olhar, registrou o convite em sua biblioteca espiritual. Na segunda sexta-feira do mês do fogo, quando a lua prateada está no céu, convidamos vocês, feiticeiros e aprendizes de feiticeiro, a virem à terra anteriormente de propriedade de Wilfred para assistir a uma festa da morte que será realizada em Carendia Castle para receber um senhor da sede do Congresso de Magia. Sem saudação, sem assinatura. Era um convite estranho. No entanto, despertou o grande interesse de Lucien como feiticeiro. Vendo que Lucien não o interrompeu imediatamente, Chris voltou a falar para dar mais informações para agradá-lo. Quando eu o seguia, não percebi que ele também era alvo de outro grupo de aventureiros. Depois de várias rodadas de luta contra as feras, eles atacaram o viajante. O viajante não estava em desvantagem no início, pois sua magia negra era ainda mais poderosa do que eles pensavam, até que todos foram sitiados por um grupo de ladrões quando estavam exaustos, e tanto o viajante quanto os aventureiros foram mortos. Ouvindo as palavras de Chris, Lucien teve certeza de que o viajante era um aprendiz de feiticeiro. Então você aproveitou e recebeu este convite? Perguntou Luciene. Sim, isso mesmo, meu senhor, respondeu Chris obedientemente. Por que você não se reportou à igreja, então? O nome, Wilfred, não era estranho para Lucien. Wilfred foi um dos vários necromantes de nível lendário da história. No entanto, ele foi morto no cerco da igreja realizado pelos principais cardeais, e até mesmo sua torre mágica construída em um semiplano foi destruída. E você sabe alguma coisa sobre o castelo Carendia? Eu sou um ladino andando na escuridão e sombra. Se a igreja descobrisse, eu seria condenado à morte na forca, respondeu Chris honestamente. E eu não sei nada sobre este castelo. Na verdade, eu mencionei o nome do castelo para as pessoas algumas vezes em Corsor na Associação de Aventureiros e na Guilda dos Ladinos, mas ninguém nunca ouviu falar desse lugar antes. Eu acho. Meu palpite é que é um código entre os feiticeiros negros. Bem, é assim que nós, bandidos, fazemos. Lucien ficou um pouco desapontado, pois havia poucas pistas para ele localizar um lugar em um país que era totalmente estranho para ele. Eu vejo. Você já contou isso para mais alguém? Um sorriso gentil apareceu no rosto de Lucien. Nunca. Eu ainda estava procurando um comprador. Chris deu um suspiro de alívio. Parecia que suas mãos estavam seguras agora. Servir você é o meu prazer, meu senhor. Lucien assentiu. Bom trabalho.
Então, Lucien apunhalou diretamente a espada na garganta de Shri sem qualquer hesitação. Os olhos de Shri se arregalaram, mas ele não conseguiu emitir nenhum som. Seu sangue borbulhou de sua boca e garganta. Lucien calmamente puxou a espada para trás. Você sabe demais. Embora Lucien não achasse que seria capaz de encontrar o chamado Castelo Carendia, ele não queria deixar nenhum risco aqui para si mesmo, apenas por precaução, especialmente porque ele não confiava em Shri. Quem sabia se esse malandro venderia essa informação para outra pessoa depois. Embora no começo se sentisse mal, Lucien teve que admitir que agora se sentia muito menos culpado por matar alguém que poderia ser um grande perigo para si mesmo, desde que a pessoa não fosse sua amiga ou não fosse inocente. O corpo de Shri atingiu o piso de madeira da carruagem e fez um baque. Um pequeno aglomerado de chamas apareceu na ponta do dedo de Lucien e rapidamente queimou completamente o pedaço de papel. Então, sem hesitar, Lucien abriu a janela da carruagem e chamou o nome de Betty gentilmente. Betty, você pode vir aqui? Embora sua voz estivesse baixa, Betty ainda estava surpresa. Senhor Evans, você me assustou um pouco. Embora ela estivesse reclamando, havia um sorriso doce em seu rosto. Então Betty se levantou e caminhou em direção à carruagem, e neste momento, o que foi mencionado uma vez por Joanna e Simon de repente lhe ocorreu. Não era incomum ter alguns clientes que pediam alguns serviços extras se sua guarda feminina estivesse bonito ou tinha uma bela figura. Se o cliente fosse generoso o suficiente e não incomodasse o guarda, alguns deles, que tinham a mente bastante aberta em relação ao sexo, estariam dispostos a ter um relacionamento íntimo com seus clientes. Afinal, eles também tinham necessidades fisiológicas, e haveria uma quantia decente de dinheiro para eles. No entanto, Betty se considerava bastante conservadora e, embora o Sr. Evans fosse bastante bonito e generoso, ela ainda não iria concordar. Quando Betty estava pensando em como recusar o Sr. Evans, o jovem Lord disse a ela calmamente. Um ladrão entrou furtivamente na carruagem. O que? Betty levantou o tom e imediatamente cobriu a boca. Felizmente, nenhum dos outros foi acordado por causa de seu grito. Ela rapidamente subiu na carruagem e viu um corpo caído no chão. Chris, ele é um trapaceiro? Os olhos de Betty se arregalaram. Ele está morto? Acho que sim, Lucien respondeu em um tom simples. Senhor Evans. Betty se virou e olhou para ele. Você o matou? Sim. Lucien sorriu. Ele estava tentando roubar minha espada e falhou. Acordei durante o processo e o matei. Como Betty sempre considerou Lucien apenas um jovem nobre que nem ousaria matar uma galinha, a reação de Lucien depois de matar uma pessoa e o sorriso em seu rosto meio que a assustaram, mas logo ela se acalmou. Senhor Evans, você é mais forte do que eu pensava, disse Betty. Ela agora acreditava que este jovem nobre sentado à sua frente deveria ser do nível de um escudeiro de alto nível. Você pode lidar com o corpo, Betty? Lucien não respondeu ao comentário de Betty, mas apontou para o corpo no chão. Claro, isso é minha culpa. Eu deveria me desculpar por deixar um ladrão entrar no seu treinador. Betty abaixou a cabeça e então olhou para Lucien novamente com seus grandes olhos. Sr. Evans, você pode manter isso em segredo da minha irmã e do Simon? Ela ficaria muito desapontada e furiosa se soubesse que eu não estava fazendo um bom trabalho protegendo nosso cliente. Lucien inclinou a cabeça e sorriu. Eu não vou contar à sua irmã. Seja cuidadoso. Não a acorde quando estiver lidando com o corpo. Muito obrigado, Sr. Evans. Betty ficou muito agradecida, pois esse tipo de falha poderia ser muito ruim para seu registro de proteção na associação de aventureiros se o cliente decidisse reclamar com a organização. Prometo que não vai acontecer de novo. Betty começou a puxar o corpo para fora da carruagem. Ela não gostava de Shri há muito tempo e nenhum guarda teria simpatia por um ladrão que estivesse tentando atacar seu cliente. Espere um segundo, Betty. Lucien perguntou. Você já ouviu falar de um castelo chamado Carendia? Betty franziu um pouco as sobrancelhas enquanto pensava, mas depois balançou a cabeça. Não, nunca. Eu vejo. Lucien assentiu com um pouco de decepção. Embora Betty ainda fosse jovem, ela era relativamente experiente como aventureira em sua idade. Com muita cautela, ela fez um ótimo trabalho com a tarefa dada por Lucien. Na manhã seguinte, embora as outras pessoas, incluindo os dois bardos, estivessem bastante surpresas por Shri ter saído do acampamento sem contar a ninguém, ninguém realmente se importou. Por outro lado, Betty, que se sentia bastante grata a Lucien por manter seu segredo, agora mostrava mais respeito e entusiasmo por ele.
Na noite do terceiro dia, a carruagem chegou a uma bifurcação na estrada, cuja estrada para o norte levava ao interior da floresta para Fogtown, conhecida pelas pessoas nesta área por sua movimentação de madeira, e a do nordeste para uma cidade mineira chamada Neese. Ambas as estradas poderiam levá-los a Corsor, embora a do norte fosse bem menos movimentada, mas também mais esburacada. Como Lena precisava ir para Fogtown, eles escolheram a estrada para o norte. Capítulo 140. Capítulo 140. Nevoeiro. Embora Fogtown não estivesse muito longe daquela bifurcação na estrada, a irregularidade da estrada fez Lucien sentir-se muito enjoado. Quando ele estava prestes a descer da carruagem para caminhar sozinho, eles puderam ver a pequena cidade ao longe, onde havia apenas duas ruas principais se cruzando. Os guardas sentiram um pouco de estranheza quando entraram na floresta em direção a Fogtown, para não mencionar as pessoas na carruagem. Mesmo Lucien, um feiticeiro acostumado a lidar com tantos tipos de experimentos assustadores, podia notar facilmente as mudanças que aconteciam ao seu redor. Os carvalhos e bétulas comuns foram gradualmente substituídos por cedros cinza escuros, e os cedros eram tão altos e grossos que Lucien quase sentiu que estava de volta à floresta negra de Meuser. Embora não estivessem longe da cidade agora, os guardas não ousaram baixar o estado de alerta, especialmente porque as árvores ao redor deles eram grossas e altas, perfeitas para uma emboscada. As raízes e os nós das grandes árvores pareciam quase rostos de fantasmas. Betty subconscientemente agarrou seu arco e flecha com mais força e ficou um pouco mais perto da carruagem de Lucien. Árvore Wilfred. Pela janela da carruagem, Lucien reconheceu esta árvore. Na verdade, nada mais era realmente especial nele, exceto sua forma, que muitas vezes era assustadora. Não foi nomeado Wilfred no início, mas desde que o famoso necromante com esse nome tinha um carinho especial por eles e plantou as árvores amplamente no semiplano onde existia sua torre mágica, a árvore foi posteriormente nomeada diretamente Wilfred, em homenagem ao necromante, e se transformou em um símbolo de maldade. Além disso, foi justamente por causa dessas árvores cinza escuras que a cidade parecia estar coberta por uma camada de neblina, e foi assim que a pequena cidade ganhou seu nome. Quando a carruagem entrou na cidade, Lucien viu um bando de madeireiros voltando para casa depois do trabalho. Seus rostos estavam inexpressivos e seus olhos estavam turvos e vidrados, como se toda a sua paixão fosse apagada por seu trabalho repetido dia após dia. Prefiro morrer se meu futuro for assim. Betty olhou para os lenhadores e murmurou para si mesma de forma alerta. Assim que a carruagem parou em frente à única estalagem de Fogtown, Wheezy, que estava em silêncio por um bom tempo, saltou apressadamente da carruagem e começou a vomitar. Você está bem, Sr. Wheezy? Perguntou Betty preocupada. Talvez você possa caminhar conosco amanhã. O treinador deve ser muito acidentado. Estou bem. Wheezy endireitou as costas um pouco. Obrigado por perguntar, Betty. Do outro lado, Joanna estava ajudando Lena e seu bebê a descer da carruagem. Ela se virou para Lucien e disse: Você parece bem, Sr. Evans. Joanna sorriu. Você é realmente mais forte do que eu pensava. Eu estava tentando dormir. Lucien não estava se sentindo muito bem também. Ele estava tentando analisar algumas estruturas mágicas para se distrair. E quando Joanna passou por Lucien, disse-lhe em voz baixa com doçura: Não estou falando apenas da viagem. Obrigado, Sr. Evans, por perdoar a negligência de Betty. Lucien ficou bastante surpreso, mas então ele assentiu. Eu sei que Betty tentou o seu melhor. Simon, que estava do outro lado, também se aproximou e disse a Lucien em voz baixa: Nós nem saberíamos que você matou Shri se Betty não gritasse. Lucien deu de ombros casualmente e pensou que Betty definitivamente aprenderia sua lição depois que cumprissem a comissão. Lena, carregando o bebê adormecido, caminhou até Lucien e entregou-lhe um nar. Obrigado, Sr. Evans, por compartilhar a carruagem comigo. De nada. Lucien pegou a moeda. Lena sorriu. Vou me lembrar de sua gentileza, Sr. Evans. Estou indo visitar minha prima Kaelin agora. Que Deus esteja contigo. Lucien agora estava acostumado com as frases usadas naquele mundo. Lena dobrou levemente os joelhos e se virou. Lucien não viu que, quando ela virou as costas para ele, seu rosto de repente ficou um pouco sombrio. A direção para a qual Lena estava indo com o bebê levava a uma ponte de pedra, e atrás da ponte havia um castelo preto alto e grande. Sua abóbada cruzada, pináculo e seu estilo arquitetônico solene instantaneamente se revelaram como um castelo construído no período posterior da Guerra do Amanhecer. Esse é o castelo do Barão Abearo. Ele é o senhor de Fogtown e das outras vilas e cidades nesta área. Simon apontou para o castelo e explicou a Lucien, não tendo ideia de que Lucien poderia saber mais do que ele sobre os antecedentes do lugar.
ladrões notórios e se juntar à guerra civil entre os senhores do Império Gusta. Muitas histórias narradas por bardos são baseadas em suas histórias verdadeiras, histórias de um verdadeiro herói. Infelizmente, o Barão Abearo não conseguiu se tornar um grande cavaleiro, e sua condição de saúde piorou no início dos seus 60 anos. Depois que seu filho deixou a cidade para viajar, o Barão Abearo agora raramente sai de seu castelo. Às vezes ele convida alguns músicos para visitar o castelo, pois ouvi dizer que ele tem um carinho muito por música. Bem, os heróis também envelhecem. Wheezy soltou um suspiro. Exceto por Deus, nada pode durar para sempre neste mundo. Talvez a música possa durar muito também, comentou Lucien. Em sua mente, enquanto Betty estava um pouco chateada com as palavras de Wheezy, Lucien não foi muito afetado pelo fato verdadeiro, afinal, se ele pudesse se tornar um mago de nível sênior, Lucien poderia viver muito mais do que as pessoas comuns. Bem, mas alguém sabe que Azra, Kailin, prima de Lena, é na verdade a esposa do administrador do Barão Abearo? Uau! Joanna mudou de assunto. Aos olhos de Joanna e dos outros aventureiros, até o mordomo de um barão ainda era alguém importante. Entrando na pousada, a mulher de pé atrás do balcão parecia bastante fria, e seus olhos também estavam vidrados. Por favor, registre seu nome e data de nascimento se você quiser ficar aqui esta noite. Zha, Bruna, o que aconteceu? Já estivemos aqui antes, há alguns meses. Você não se lembra de nós? Perguntou Joanna. Você não parece bem. Da última vez que Joanna e Simon estiveram aqui, Betty não estava presente, pois se escondeu e desperdiçou sua comissão em Corsor. Roy está morto, por causa de uma doença branca, murmurou. Ele tinha apenas 10 anos. Ele foi convocado por Deus. Faz apenas alguns meses desde que vimos Roy da última vez. Joanna abaixou a cabeça e depois explicou a Lucien em voz baixa. Roy é o filho mais novo da Zra Branca. Wheezy se persignou no peito. Que ele viva uma vida eterna no céu. Depois de lamentar o menino falecido, Joanna perguntou cuidadosamente à mulher. Zra Branca, não me lembro de ter sido solicitado a registrar nossa data de nascimento da última vez que estivemos aqui. Lucien nunca tinha ouvido falar de tal exigência em nenhum dos países e cidades em que esteve. Este é o comando do barão. Não sei o motivo. Branca respondeu lentamente. Enquanto Lucien achava isso bastante suspeito, os aventureiros e Wheezy realmente não se importavam. Tudo o que eles queriam agora era ter um bom descanso. Você tem apenas 29 anos, Simon. Lucien brincou. Eu pensei que você tinha 34 ou 35. Simon realmente parecia mais velho do que sua idade. Ele coçou a cabeça e olhou para Joanna. Eu sei. Quando me casei com Joanna quando eu tinha 20 anos, alguns convidados achavam que eu era o pai dela. Joanna tinha 27 anos, Betty 16 e Wheezy 22. Lucien se divertiu. Então, seguindo Wheezy, ele só deixou seu sobrenome no livreto, Evans. 26 de junho de 798 do calendário santo. Por um momento, Lucien parou um pouco. Ele não tinha certeza se deveria deixar seu aniversário verdadeiro, aquele em seu mundo original. Oh meu Deus! Sr. Evans, você não tem nem 18 anos. Betty ficou muito surpresa. Tanto Simon quanto Joanna também sentiam o mesmo. Estou quase lá, faltam 2 dias, Lucien respondeu casualmente. Você é meu ídolo, Sr. Evans. Espero poder me tornar tão poderoso quanto um cavaleiro escudeiro de alto nível como você antes de completar 18 anos. Os olhos de Betty brilhavam de excitação. Ela acabou de revelar a força de Lucien descuidadamente na frente de outras pessoas. Então, você deve receber treinamento formal de cavaleiro. Aproveitando a chance, Joanna educou Betty. Desde que seus pais morreram, Joanna desempenhou um papel como irmã mais velha e mãe de Betty. Quando chegou a hora do jantar, uma senhora loira entrou na pousada com 2 guardas seguindo atrás dela. Ela olhou ao redor e logo notou Lucien e outras pessoas no lobby não muito movimentado. Com licença, posso perguntar se você é o Sr. Evans? Ela caminhou até Lucien e perguntou com um sorriso educado. Sim, eu estou. O que posso fazer por você, senhora? Lucien podia adivinhar quem era essa senhora. Prazer em conhecê-lo, Sr. Evans. A senhora assentiu. Eu sou prima de Lena, Kailin. Estou aqui para agradecê-lo por levar Lena de volta. De nada, senhora. Não foi grande coisa, Lucien respondeu educadamente, embora ele se sentisse desconfiado novamente. Lena não deveria estar lá também? A prima de Lena vir aqui sozinha com seus guardas para agradecer a ele foi meio estranho para Lucien. Kailin olhou para Lucien, depois para Betty, e então deu um passo mais perto de Wheezy. O barão Abearo perguntou a Lena sobre sua viagem, e meu primo mencionou ao senhor que havia um jovem muito talentoso que tocava harpa muito bem. Acho que é você, certo, Sr.
Sábio? Estou mais do que lisonjeado, senhora. Wheezy curvou-se ligeiramente para Kaelin. O Barão Abearo ama muito a música, por isso, ele queria convidar o Sr. Wheezy ao seu castelo para trocar ideias sobre música. E, claro, Lord Abearo também está muito interessado em sua experiência de viagem, Sr. Evans. Será que vocês dois gostariam de visitar o castelo e serem convidados do Barão Abearo? Antes que Lucien dissesse qualquer coisa, Wheezy sorriu. Sim, com certeza. Lord Abearo é meu ídolo. Ele é um herói. Kaelin assentiu e virou-se para Lucien. E você, senhor? Eu só me preocupo com meus guardas. Lucien apontou para seus 3 guardas. Como parecia que o barão estava mais interessado na música de Wheezy, Lucien achou que deveria ficar bem se decidisse ir, e outro motivo importante era que ele poderia conseguir algumas informações do barão sobre o castelo chamado Carendia. Eles podem ir com você. Não é um problema em tudo. O sorriso de Kaelin era educado e doce. O barão era um aventureiro antes, e ele gostaria de ouvir algumas histórias de aventura incríveis de você. Nós também podemos ir? Tanto Betty quanto Joanna estavam muito animadas, e até Simon mostrou alguma emoção. Zha, Kaelin, Lena estará aqui esta noite também? Betty perguntou quando eles estavam se aproximando do castelo passando pela ponte de pedra. Ela não vai. Ela precisa descansar, respondeu Kaelin brevemente. Betty ficou um pouco desapontada. Estou meio que sentindo falta do bebê fofo de Lena. Kaelin não respondeu, levando Lucien e outras pessoas para dentro do castelo depois de atravessar a ponte suspensa.